Está começando mais um Prosa Fora, aqui diretamente do interior para a internet. Eu sou Alep Rodrigues, cineasta, artista 3D, e hoje serei o anfitrião deste episódio. E na frente estou com o produtor musical Marco Dower, aqui de Paraguaçu Paulista, né? Você tem um estúdio Maestria aqui de Paraguaçu Paulista, e hoje vamos bater um papo sobre produção musical em geral. Muito obrigado por comparecer aqui e acertar o meu convite. Que é isso, Alep, é um prazer estar aqui. Falar sobre música é sempre bom com todo mundo. Muito bem massa, né? Cara, eu sempre gosto de começar, principalmente que a gente está nessa fase de apresentar as pessoas na internet, né? A gente é até conhecido na cidade, mas acaba não sendo conhecido na internet, que são dois universos diferentes. Então eu gosto sempre de apresentar para ter essa informação nesse mundo virtual. Então eu gostaria de saber um pouco da sua história antes de ingressar nesse universo da produção musical, né? O que você fez antes, como você se formou e por aí vai. Tentar encurtar a história, né? Porque é o rapazinho que já tá com uns 40 e poucos anos. Não, relaxa, é internet, cara, é internet. Vamos encurtar podcast vai embora, história, né? 2 horas, 3 horas de conversa, não tem problema. Eu passei dos 40 já, faz uns anos. E então é o seguinte, eu comecei, cara, lá em 1994, uns anos atrás. Né? Em 1994, eu tinha 14 anos, e ele foi o primeiro começo com música, cara, que eu descobri que eu queria tocar e queria fazer música, porque eu sempre escutei discos e LPs diversos, colecionava VHS de show que passava no Sesc, sabe, shows que instrumental Sesc, tem um monte, meus amigos que podem falar aí, uma porrada de instrumental Sesc que eu gravava desde os meus 14 anos em VHS, os vídeos, então fanático por música a vida inteira. Né, de tudo que é estilo, mas a minha vertente sempre foi meio rock progressivo, anos 70, me pegou muito essas coisas assim, como Pink Floyd, como todo mundo, né? Então começou isso aí, meu pai me deu pro meu primeiro baixo, que era um tonante, que só quem teve que vai saber o que era um baixo ruim na sua vida, aquilo ali. Hoje o pior instrumento que você comprar, Aleph, na loja, ou qualquer um que você comprar, o pior, fala, eu quero o mais barato, o mais vagabundo que você tem pra vender. Ele é 20 mil vezes melhor do que o tonante que tinha naquela época. E o tonante é a marca? É a marca. Não fabrica muito tempo, vai ficar assim, muito tempo. Quem teve já sabe. Por exemplo, você tem um instrumento, o braço do instrumento tá aqui, a corda do instrumento, sem brincadeira nenhuma. Chegava a ser 2 dedos na parte das 12ª casa, assim, de altura da corda, juro por Deus, cara. Caraca. E pra nós é o que a gente tinha na época. Quem tinha um pouquinho... O meu violão, ele tá um pouquinho inclinadinho assim, mas acho que é porque eu errei o encordamento. Aí o braço deu... Aí deu entortado, mas... cuidado com isso aí. Esse pode aí te estragar a resolve. madeira. E esses instrumentos aí, cara... Eles eram tão ruins, mas ruins mesmo. Quem podia comprar tinha um pouquinho de grana a mais. Porque não, tinha que ter bastante. Comprava um Janine Stratosonic. Esse já é famoso no mundo dos músicos. Todo mundo conhece de Janine. Na época ela fazia Stratosonic, que era um Janine é nacional ou é importado? Nacional. É nacional? Nacional. Janine chegou uma época até fabricar instrumento da Fender, por licença da Fender. A Fender pediu para fabricar aqui. Quem comprou, comprou. Quem não comprou... Não sei quantas unidades foram na época e tal, mas fizeram um ano limitado. Foi 1 ano, 2 anos. Deve ser relíquia hoje, né? Tô falando besteira. Mas ela ficou fabricando. É relíquia mesmo, pouca gente tem. E não saiu como Fender, né? Saiu como Janine. Ai, que louco, cara. Você entendeu? Então a engenharia da Fender com marca Janine. A Fender mesmo falou, eu quero que vocês fabriquem tudo. Que louco, não sabia disso não. E a Janine, ela tem todas as categorias, né? Introdução ao profissional. Agora tem, né? Agora tem. Então, na minha época, quando eu comecei, quando a Janine estava no mercado e tudo mais, não tinha muita escolha, né? Como eu falei pra você, tinha os tonantes e outras porcarias também. E a Janine era o top de linha. Você tinha um instrumento que você conseguisse... É a top de linha, então... Era mais caprichadinho na fabricação. Super caprichado, madeira boa, sempre caprichada. E só pra quem tinha grana. E agora, acima disso, é só quem importava instrumento mesmo. Que já comprava um Fender, uma Gibson, de verdade. Acho que naquela época importar instrumento já era mais difícil, mas tinha gente que importava, principalmente dono de estúdio. Cara, eu lembro, eu não sei aonde que eu vi que quando... Até mesmo, tipo, artista grande, nacional, quando vinha os Rock in Rio... Eles aproveitavam e compravam dos gringos o instrumento. Sim. Porque eles importavam, passava direto lá. Tinham visto de artista, um negócio assim, passava sem importação. Então eles compravam dos gringos, os gringos que voltavam, compravam lá de novo. Aí é assim que eles conseguiam importar alguns instrumentos. É isso mesmo. O negócio era feio. Tipo o Gilberto Gil, provavelmente, quando ele ia pra fora, ele trazia. Quando então, ele ia viajar, ele trazia, né? Era um jeito, porque era muito mais difícil. Hoje, o pessoal, eu falo, rapaz, hoje você vai na loja,
Pior instrumento que você comprar, ele é muito melhor. Não. Muito melhor do que Hoje tinha na minha tá- época, cara. Hoje tá tranquilo, né? Hoje é muito fácil, né? Aí difere, né? De instrumento bom para instrumento para você gravar no estúdio. Entendi. Que também já é pra você outra brincar coisa. no final de semana, aquele luauzinho básico, mas também tem aquele instrumento pra você fazer aquele sonzinho maneiro. Olha, porque depende, eu vou falar pra você, tem uns baratos, cara, que se você mandar no luthier por uma corda boa e deixar regulado, você faz show, cara, tranquilamente. Tranquilamente, pega bem reguladinho, não quer dizer nada. Porque os instrumentos realmente, cara, eles passeiam numa... Já tô no padrão. Um padrão bem melhor, Aceitável muito já. melhor do que era antigamente, cara. E aí depois disso aí eu peguei o baixo, comecei a tocar com a minha primeira bandinha aqui, que chamava Eutanásia. E eu tenho um fato curioso pra falar de Eutanásia, que é uma galera aqui de Paraguaçu, né? Todo mundo Faleceu, né? Não faleceu não, cara. Graças a Deus tá todo mundo vivo, cara. Passando o Covid aí, tá todo mundo vivo. É que são pessoas conhecidas, não sei se eu posso citar, eles não ligam, tudo. Pessoas cita. conhecidas aqui da cidade. E quanto mais pessoas conhecidas ser citadas. E nessa época teve formações. Teve o G, que hoje arruma celular, que você deve conhecer, que teve o Friends do Hambúrguer. O Eugênio. Tá. O Eugênio fez parte da primeira formação dessa banda. Eu, ele e todo mundo com aqueles instrumentos maravilhosos, né? Todo mundo, tenebroso. Calazans, o filho do Dr. Calazans, o psicólogo, Daniel Calazans. Aí tinha o filho do Dr. Tufi, o Fernando, que era o vocalista. E aí, nossa, agora você falou a verdade. Temos um falecido, um saudoso, nosso grande amigo, o nosso Evandro Gordinho. Nossa, Tocava na igreja. Falei Você conheceu brincando. que tinha o hambúrguer lá na praça, que tem agora o filho dele que toca? Qual? Você que sabe? Não, da frente você que sabe, bem na frente. Aquele trailer lá, que eu esqueci o nome. O pessoal que é da música, todo mundo conheceu o Evandro, ou já tocou com ele, teve o prazer de tocar, que ele era um excelente músico, cara. Ali na E nos frente deixou aí. tem o na Praça Burger. Na frente do Du, eu acho que é na Praça Burger, não é? Na Praça Acho que Burger. esse É o nome. trailerzinho lá, né? É o trailer preto lá. Na Praça Burger. Isso na mesmo. praça. Então, É era dele, ele passou pro filho dele, que ele faleceu, né? Entendi. A que você falou, eu tinha até esquecido, cara, que ele fez parte da banda, que foi bem no começo. Uhum. E aí o fato curioso é o seguinte, quando a gente tava indo ensaiar na caravana do pai do Fernando, do Dr. Tufi, nós estávamos passando na frente onde é a pizzaria da Galdino. Sei. Antigamente era um point muito bom, que muitas bandas tocaram Face Oculta, já tinha o Sidão, com Face Oculta tocava e tudo, a gente ficava babando. Chamava Jardim na época, essa pizzaria. Sim, acho que eu Era um ponte de música e vinha muita banda, o cara sempre gostou de música, sempre trazia muita coisa. A gente ficava olhando lá e por curiosidade estávamos ensaiando, cara, não sabe nem tocar as músicas direito. O cara parou o carro e falou, onde vocês estão indo? Estamos ensaiando. Rapaz, eu preciso de uma banda urgente pra hoje à noite. Você Olha. acredita? O primeiro show foi assim, pegou nós na rua. E quantos anos Na você estava Galdina ali, nessa época aí? 14 anos. 14 anos. Então, o primeiro show foi nesse... Foi essa época aí já. Entendi, Bem mas... quando você tava aprendendo a tocar, a primeira banda, ninguém sabia tocar. Sai um barulho aqui. Saiu um barulho, foi. É. Tocamos o primeiro show sim, cara. Deve ter sido uma maravilha, né? Não vamos perguntar pro pessoal que tava na época assistindo, né? Aí daí pra lá foi só assim, cara, tocando em tudo que é tipo de banda. Eu sempre gostei de tocar qualquer estilo, toquei em igreja também, 4 anos de igreja. E toquei em banda de pop rock, o Hangar 8, fez álbum. Tudo aqui de Paraguaçu, né? Toquei em banda show, a banda show do Miolo, que tinha banda que fazia bailão, lembro. bailão e baile do Havaí, carnaval também fez isso aí. Era um showzaço, né? Que era uma outra estrutura era que ele uma- tinha, isso. que ele tem, né? Eu lembro que era toda vez que Viajava a tinha um região evento. inteira, né? Cara, eu toquei com tanta gente que eu nem sei. Toquei em Prudente, que eu fiz uma Por que banda não com o continuou Fumará. essa... Hã? Por que não progrediu com a do Miolo? Cara, eu não sei, ele levou muitos anos isso aí, né? Eu eu fui lembro. o segundo baixista de lá. Antes era o Chula. Eu nem sei se o Chula tá tocando também, não sei se ele mora aqui, nunca mais ouvi. Tinha um Chula, tinha um Tiaguinho Abreu, uma época também foi. Depois trocou, aí ficou eu, o Evandro, o Johnny, que é do Maloca, O Evandro do... o Evandro do teclado, do piano, tal, que da Tá, professor. né? Mas tem um Evandro Evandro violão. Gonçalves. Isso, ele mesmo. É? Ele mesmo. Ele tocava piano. É muito e órgão, instrumentista, fazia as né? coisas. E na bateria o Joãozinho Batata, que tu me conhece também. Eu tive aula de piano com a falecida Priscila. Eu também. É. Maravilhosa professora, falecida. Nossa, saudade. cara, acho que da cidade, assim, acho que era... Foi com ela que eu comecei a mais aprender as conhecida, minhas né? primeiras escritas de partitura. Foi ela que me ensinou a escrever, comecei a escrever a partitura. Eu lembro que ela ensinava bem a base da música mesmo. Total, Ela muito formada se formou em conservatório, Sim, né? ela tem mestrado também. Então. E eu aprendi também, eu tocava com ela, mas eu nunca tinha pego pra escrever nada, assim, né? E ela começou a me ensinar, semínima, escreve, Marco, repete, escreve. Escreve. Só que ela ficava brava comigo quando eu ia pro piano.
Porque eu pegava, Marco, você tá lendo? Eu falei, estou. Eu falei assim, mentira, você decorou. Você tá tocando de ouvido. Aí eu falei, como? Eu tenho 30 e poucos anos de música. O ouvido, a primeira coisa que eu vou é no ouvido. E eu nunca fui de ler partitura na vida, né? Então você vai primeiro no ouvido, depois você vai pra partitura, aí funciona. Pior é eu com, sei lá, 16, 17 anos, eu tocando lá, você não tá lendo, né? Como você sabe? Tô fazendo um bagulho aqui. Tava tocando certinho. Falei, tem que ler, menino. Nossa. É porque toca diferente, toca pelo ouvido, né? Toca com um tempo diferente, com alguma nota. Aí acabou, né? Cara, sei lá, nunca entendi como ela captava. Eu gostei, porque agora você leu. Mas como você fez? Com 14 anos que você conheceu a música, os instrumentos, a prática. Você ouvia antes e... Comecei a estudar. Pegar as revistinhas da banca. Eu lembro até hoje que eu pegava um disco do Kiss que eu adorava, Creators of the Night. Naquela época tinha as revistinhas, né? Uma 15x20. Só tinha isso, meu amigo. Era um professor, né? Ou um professor. Era pergunta se né? existia professor de baixo aqui na região. Se existia, eu nunca soube, porque não tinha internet, não tinha nada. Devia ter algum professor de baixo em algum lugar, com certeza. A gente tá falando de 93, né? 94. 94. A internet foi estourar no mundo nos anos 2000. Teve o boom da internet. Só pra gente ter não tinha celular. O contexto. Existia essas coisas. Não tinha nada dessa coisa. Era banca de revistinha. Aí o que acontecia? Só tinha cassete, não tinha CD, 94. Se tinha, eu acho que estava começando a entrar o CD no mercado. Se não me engano, eu acho que não. Porque o CD é digital. Então o CD veio um pouquinho mais pro final, perto de 2000, se não me engano. Acho que é 99, 2000. 99, acho que é 99, 2000. Porque daí começou o Pro Tools e tudo mais. Então foi mais ou menos isso aí. Aí, em 94, você ia na banca. Eu tinha um disco, como eu falei pra você, do disco do Kiss, da banda Kiss, que chama Creators of the Night. Todo mundo que é do meio do rock conhece. E tem umas músicas de baixo, umas linhas de baixo incríveis lá do Gene Simmons. E eu falei, cara, não tinha nada, só tinha ouvido. Não sabia tocar nada. Falei, cara, como é que eu vou tirar isso aí? Você imagina, eu pegava a agulha do vinil e ficava voltando a música. E voltava. Até que eu consegui uma das músicas numa revista, A Cifra. A Cifra. Porque era só cifra de violão, né? Não tinha nem tablatura de baixo, não tinha nada. Não, tablatura não. Não tinha tablatura não. Aí era uma cifrinha com a letra e vinha a cifra em cima. C, G. Aí você olhava aquilo lá. Dizia C, D, A. Aí você vai correr atrás, perguntar pro Zara o que era a cifra. Beleza, aprendeu a cifra e ia com o ouvido. O que ele tá fazendo aqui? Mas ele não dá essa nota só, porque não dá, né? O cara trabalha pelo campo harmônico, faz escala, faz um monte de arranjo ali e se vira com o ouvido, cara. 365 notas e 5 letras no papel. Cara, eu lembro certinho, cara. Eu sentado com aquele tonante. Aí que vem, o amplificador era um amplificador de som do meu vinil. Eu ligava nas caixas do som, não tinha amplificador. É coisa de nego rico. É um amplificador de baixo, cara. Até hoje o amplificadorzinho não tá... não, hoje com 200 conto você compra um negócio bom, que dá pra você estudar e dar aula tranquilamente. Dá e depende da banda, já, dá pra você ensaiar às vezes até com 200 dá pra ficar surdo fácil. já, né? Hoje tá moleza. Rapaz, você imagina então você voltando no vinil, ficando tirando música horas e horas e horas e horas, a mesma música voltando agulha. Essa é a vida. É a vida, né? Hoje é fácil, cara. Hoje você só aperta espaço aqui, né? YouTube, bicho, você vai no YouTube, o cara te ensina, aperta aqui, o cara fez isso aqui, acabou. Pois é, acabou. né? É moleza. Importante salientar que hoje o cara quer tocar música. É que hoje em dia tá muito mais fácil a gente ser independente. Nossa, nem quem falar. E é a mão, hoje, a via certa para todos nós artistas é ser independente. É porque as gravadoras, elas abusam bastante, né? Então, gravador é complicado, né? É que assim, o problema que eu vejo aí é que é aquela que a gente estava até comentando antes de começar a gravar, que é a cabeça do artista... Cara, é grana. Não empresário. Isso. É o artista empresário. Nada. É o artista empresário. Eu estou escrevendo tipo meio que um manifesto que é o artista investidor. Mas todo artista tem que ser empreendedor. Exatamente. Por isso que eu estou escrevendo um manifesto, porque você percebe isso na cabeça de todo mundo que começa a querer fazer cinema, a querer fazer música. Não, eu estou fazendo isso porque eu quero me expressar em nome da arte, não sei o que. Tá, beleza, cara, sim, mas você tá consumindo o seu tempo para poder fazer isso. E tempo é o seu bem mais escasso que você tem. Então eu estou meio que escrevendo esse manifesto, o artista investidor, justamente para ele entender que ele precisa investir, que ele precisa entender a música como negócio, como business, né? Mas enfim, aí a gente tá... Nossa, esse papo aí, eu tenho puxar um gancho para isso aí, aproveitando que tá dentro, o artista tem que entender, está totalmente certo. Eu concordo plenamente com você, eu falo isso para as bandas que vão produzir, os artistas que vão no estúdio comigo. Eu falo para eles, cara, você é um empreendedor.
Você só não é um empreendedor da sua música se você não vive daquilo, se você leva como hobby. Então, hobby não envolve dinheiro, envolve um lazer. Então você quero fazer um álbum pra brincadeira. Ok, você grava o seu álbum e para. Porque eu estimulo você também. Você não tem obrigação. Claro, não tem problema eu estimulo nenhum. também. Pô, faz, cara. É não, muito maneiro você criar. O que quiser. É muito maneiro você criar. E hoje tá muito fácil você criar. Então, cara, se junta, com, sei lá, com R$2.000, você consegue montar um kit na sua casa, nem precisa, aluga um estúdio. Mas é isso que você tem que parar. Você faz. Parar pra pensar o que você quer. Isso que eu falo pra todos os artistas. O que você quer? Você, eu quero ser igual o Luan Santana. Aí eu vou virar, cara... Tudo bem, é um sonho seu. Só que então você tem que levar como trabalho. E você vê a cabeça... Só que você tem que lembrar que você percebe que ele tem uma cabeça de empresário também. Sim, mas você tem que lembrar que é um trabalho, que você tem que fazer todo dia. Eu vou pro meu estúdio todo dia. Tem dia que eu trabalho 18 horas. Já teve dia de eu trabalhar, de virar, chegar às 9 horas da manhã e sair das 6 da manhã do outro dia. De dentro do estúdio, trabalhando. Eu só parar pra almoçar, jantar e tomar café da tarde, pra tomar o café. Eu não parei. Você entendeu? Isso aí eu vou falar, foi com a banda Íngreme, o Gabriel, os meninos vão lembrar disso. Pô, eu curto essa banda. Eles dormiram no estúdio e sempre dormem lá. Eu curto sobre de fora dorme no estúdio. Ser aquele estilo musical depressivo. Total. As músicas do rapaziada é demais, cara. Depressivo bem. Mas é um depressivo na bad. Mas é um depressivo consciente. Você pode ver as letras da rapaziada. Não, então, eu falo assim, é uma visão depressiva pessimista do mundo, mas que, cara, tem um som muito maneiro. Que faz você pensar. Faz pensar. Faz você pensar. Isso que é importante, consciente, né? É você enxergar o lado ruim pra você poder pensar, mas então vou mitigar esse lado ruim e seguir para outro caminho. Total. E aí, o grande problema, volta para aquilo que a gente começou a falar antes, quando eu cheguei aqui, que eu não estava filmando, que a gente estava batendo papo por fora. Cara, a sociedade, tudo começa aí, na sociedade. Falando para os artistas, para os músicos, que ainda não são músicos, não são artistas, sendo boicotado, né? Porque todo mundo... Eu escutei isso aí, eu conheço um monte de amigo meu que escutou, entendeu? Quando eu tinha 17 anos, olha um caso legal, eu não tenho vergonha de falar, é normal. Com 17 anos eu já sabia que eu queria mexer com música, trabalhar com música e viver daquilo. E estudar música pro resto da vida. 17 anos eu falei assim, eu vou pra Londrina fazer o UEL. Tá tudo certo, sei onde eu vou prestar o vestibular, sei onde eu vou ficar, você entendeu? Eu vou prestar, falei pra minha família. A UEL tem faculdade de música? Tem um monte de gente que foi formada aqui de Paraguaçu lá. Um monte de músicos aqui. Foi formado lá. Tem música, tem artes humanas em geral, né? Tem teatro também, artes cênicas. Cara, boa pergunta, já não sei isso. Acho que tem artes cênicas que eu sei que o tio do amigo meu é professor lá. Professor doutor. Aí indo lá, eu falei pro meu pai, eu quero fazer música, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Com 17 anos eu já sabia, né? Só que daí vem, você foi... O que eu escutei de casa, todo mundo já escutou isso de casa, né? De alguma forma, com outras palavras. Meu pai falou, se for, você não precisa voltar nunca mais pra sua casa. Foi isso que eu escutei. Você entendeu? Não tem motivação zero. Zero. Aí... É uma preocupação que a gente entende, mas é uma preocupação por desconhecimento. Na verdade, eu acho que é um negócio cultural, sociocultural. Então, a sociedade falando, você é músico, você trabalha o quê? Isso não é trabalho, você é vagabundo. E lembrando, tem muito músico que pensa assim, que vive disso e o cara pensa assim. Eu conheço um monte que pensa disso aí. Que assumiu essa postura, né? Que assumiu a postura. Ouviu desde pequeno e assumiu essa postura. O cara não acha que ele não tem que se esforçar, que ele acha que o que ele tá fazendo tá bom e ele merece muito mais dinheiro. Aí você fala, cara, mas quem é você? Você toca a música dos outros a vida inteira. Você não tem uma marca registrada. O que você investiu na sua carreira? Você entendeu? Então, antes de reclamar que as coisas não funcionam, que não são boas, aí você fala, o que você está fazendo para melhorar a cena? Não queira cobrar o preço do Gustavo Lima fazendo cover do Gustavo Lima, né? Não, então, mas o negócio é mais baixo. Por exemplo, eu sempre toquei na noite, a vida inteira tocando na noite. Tocando, teve anos que eu tocava, tipo assim, sei lá quantos shows no mês, por exemplo, 15, 20 shows no mês. Você conseguia sobreviver só de show ou não? Era novo, não tinha nada, né? Era só vambora! Era só entrava, né? Vivia com meus pais. Uma caixinha de breja, vambora. Né? Com 16, 17 anos, 8 anos, eu vivia com meu pai ainda, tudo mais, né? Depois que eu fui embora fazer faculdade e tal, com 18 anos. Então você tá falando dessa época, você fazia os shows por mês. Dessa época, show? Não, eu tinha outro emprego também. Eu trabalhava com informática já também. Eu trabalhei com informática muitos anos da minha vida, praticamente minha vida inteira eu trabalhei com informática, mas sou formado em Direito. Top, é uma maçaroca de aí que vem essa conversa nossa da sociedade. Por exemplo, eu mesmo nunca acreditei nisso.
Eu também achava que música era um negócio, tipo, não de vagabundo, de ficar assim, pô, cara, você não vai conseguir sobreviver isso, porque isso aí é uma coisa que não vai te dar sustento na vida. É arte, é tipo, entre aspas, bobagem. Você vê que a sociedade praticamente prega isso aí, né? Você pode escutar isso de várias pessoas, meu. Você entendeu? Brincadeira, aquela brincadeira, você é músico, você é vagabundo, você tem outro emprego, então. O que você faz além de fazer música? Cara, assim, eu tenho a percepção de... Geralmente, quando a gente recebe esses rechaçamentos, né? Essas críticas, é sempre daquela pessoa que é minoria. Eu digo assim... Você acha, cara? Eu acho que isso não é não. Aqui nesse país, não. Acho que é meio, sabe? Claro, tem o fato de que a gente nunca pensou em industrializar, informalizar, criar processos e pensar na música como um mercado, para todo mundo poder viver disso e beleza, vou ganhar dinheiro, consigo viver, nem que for só para tocar. Cara, mas o mercado tá aí. Não, sim. Eu acho que o problema eu acho que é eu tô falando. Preconceito. Não, mas é isso que eu tô falando. Então é sociocultural o negócio. É um preconceito, mas de pessoas... essas pessoas que imprimem, esboçam esse preconceito são uma minoria barulhenta. E aquela minoria, eu sempre uso esse exemplo, que é na sala de aula, o professor sempre vai decorar o nome do aluno mais bagunceiro, que é o que está lá no fundo. O aluno que é mais estudioso, ele vai decorar em segundo lugar. O aluno está lá no meio, só existindo ali, está aprendendo, mas também não está se esforçando, ele vai aprender lá para o meio do ano. Tipo, vai lembrar disso lá na lista de chamada. Eu não sei, cara, eu não penso assim. De minoria, não. De minoria eu não penso, não. Mas assim, é que se você tem essa minoria que esboça esse preconceito, as pessoas que acabam não se dedicando a conhecer acabam indo atrás. Se a gente vem e rebate, se a gente vem e apresenta alternativas, apresenta que de fato você pode sobreviver disso e ter um mercado em volta disso, a gente consegue reverter essa percepção e também para os próprios artistas ele tentar encontrar os seus meios, né? Mas isso aí você está falando no modo individual, porque se for falar em grande coletividade é utópico. Nesse país aqui é utópico. Porque as artes não têm incentivo nenhum. Eu estou falando geral, no país. Não tem incentivo. Não tem. Aí o que eu estou querendo dizer são pessoas nós, sociedade. Nossos amigos, nossos conhecidos. Cara, esses dias minha esposa escutou um negócio, você entendeu? Eu não vou falar de quem que é, porque é pessoas próximas. Escutou, falou assim, nossa, que legal, né? O seu marido, pô, o estúdio lá, quero conhecer. Diz, tá muito bonito, que meus amigos que foram lá, meus conhecidos, produzindo um monte de banda, pô, tá fazendo o que ele ama, né? Pô, mas é uma pena, né? Ele não exerceu o direito. Rapaz, o que tem a ver uma coisa com a outra? Você tá dizendo a pessoa que já sabe que eu sou né? feliz, que eu nasci para fazer isso aqui, cara. Desde que eu sou... Você sabe, quando você chega em determinada situação da sua vida, você começa a fazer, você fala, cara, é isso aqui que eu vou fazer pro resto da vida. E é isso que eu devia ter começado feito há muitos anos antes. É aquela questão, né? A gente já passou felizmente, a gente já passou no patamar que a gente já consegue manter o básico. Já consegue botar comida na mesa, já consegue pagar a conta de luz, já consegue pagar as coisas. Ter ali uma boa convivência, ter uma vida boa consigo mesmo, fazendo aquilo que você acha interessante, você está construindo alguma coisa para a sociedade, talvez é mais importante do que, sei lá, ficar rico. Claro, mas isso depende de cada um, né? Sim, mas assim, eu falo assim, tem pessoas que o objetivo da vida dele é ficar rico e eu vou ficar rico, beleza, ele está seguindo a mas vontade isso dele. aí é sociocultural. Sim, mas eu falo assim, felizmente hoje o mundo possibilita que a gente siga o nosso coração, nesse sentido assim, de você trabalhar. Acha? Cara, eu acho que... Aconteceu comigo isso que você está falando. Mas eu não acredito, cara. Sabe por que eu não acredito? Porque tem muita gente pobre, muita gente passando fome, miséria demais. Eu acho que a gente é privilegiado. Eu falo que eu fui privilegiado. Eu não sou de família rica, pelo contrário, né? Todo mundo trabalhando na minha família a vida inteira. E não foi fácil para eu fazer essa transição, né? Eu fechei uma empresa de informática de 11 anos, que eu era empresário também, para viver do meu estúdio. Que eu fazia umas gravações que eu fazia não era, vamos por assim, eu fazia por hobby. Sim, porque o seu hobby. Porque eu sempre falei assim, cara, eu gosto disso, então eu fazia por hobby, levava a minha empresa de informática. Você entendeu? Eu levei por 11 anos.
E eu tive que tomar a decisão. Não foi por dinheiro, pelo contrário, né? A informática dá muito mais. E falei, cara, eu tenho o privilégio, eu vou poder fazer isso aí, vou poder investir, você entendeu? E é o que eu quero fazer da minha vida. Mas eu posso fazer essa escolha. Eu tive esse privilégio. Não fácil não é. Quem é músico, quem é produtor musical sabe que não é fácil nem um pouquinho, né? Mas aí eu falo, o que é fácil? Assim, eu tô querendo dizer que hoje já é possível. Porém, falta uma certa difusão de conhecimento para que a gente possa trazer todo mundo junto nessa questão. Obviamente a gente tem várias complicações. A gente tem pessoas que estão começando um degrau muito mais abaixo que outras pessoas. Mas já tem um grupo muito grande da sociedade que já consegue começar num patamar um pouco melhor. Já não sai do zero, né? Eu aqui não estou saindo do zero. Eu estou, digamos assim, numa terceira geração de uma família que veio de Minas. Então, mas você também é privilegiado, é isso que eu acho. Você nós somos privilegiados, nós tivemos... Meu pai pôde pagar uma educação para mim boa e eu pude estudar. Sim, mas o que eu quero dizer assim esse privilégio nosso não nos impede da gente sentar, conversar e pensar numa solução de mercado para que a gente consiga possibilitar que todo mundo entre nisso. Mas isso aí já começa a virar um pouco tópico, né? Por exemplo, o que eu falo, o que eu prego para mim mesmo, né? Para os outros, eu falo assim, a gente não tem que ficar pregando para os outros porque já é tão difícil a gente conseguir evoluir na vida, como nós mesmos, como indivíduos, né? Tentar fazer o bem, é tão muito difícil a gente já conseguir fazer isso aí. Então, o que eu prego para mim mesmo, eu falei assim, cara, já que eu estou neste meio de produção fonográfica, produzindo as bandas, gravando as bandas, você entendeu? Tentando fazer o melhor possível as músicas dos meus artistas ficarem melhores, que esse é o meu trabalho, e registrar para o mundo. Falei, cara, eu preciso fazer um negócio bem feito, então eu preciso somar energias com todo mundo, porque ninguém cresce sozinho, é isso que tem que lembrar. Sim. Entendeu? No meu caso, na minha profissão, os artistas precisam de mim e eu preciso dos artistas. Mas é que eu falo assim, eu, pessoalmente, qual que é a minha missão aqui na nossa região? Eu comecei estudando 3D, depois me interessei por cinema, percebi que eu não me satisfaria se eu fosse só a ferramenta, se eu fosse só o apertador de botão de um diretor. Eu percebi que eu queria ser o diretor também, mas eu percebi que me deu esse desejo de não querer sair daqui. Nesse sentido, obviamente a gente não temos uma indústria formalizada aqui, não temos uma indústria desenvolvida. Hoje está muito mais fácil disso acontecer, mas ela não está desenhada. Isso me fez estudar bastante esse mercado, o mercado business mesmo, tanto do cinema como um todo. Tanto que eu comprei um livro em inglês, esse só vai ter em inglês, que a gente está falando de sociedade cultural, essa discussão mercadológica, essa discussão de música como negócio, o entretenimento audiovisual como um todo, né? Isso abrange a música também. Como negócio, é uma discussão que só existe lá fora. Aqui no Brasil você não tem nenhuma informação sobre essa. Você quer dominar a arte, a expressividade, beleza, a gente tem belíssimos autores, nós temos belíssimos cineastas, nós temos belíssimos músicos. Qualquer um que a gente citar aqui do MPB, do cinema nacional, cara, você não pode falar um A da técnica narrativa deles, porque eles dominam isso. Mas nenhum dominava a questão do mercadológico. Quem domina é os Estados Unidos, beleza. Tanto é que tem um livro gigante falando só sobre como os estúdios faz business. Total. Ver como produto. Isso me fez categorizar em 4 pilares a economia. E se a gente parar, analisar, estruturar e executar, a gente consegue montar essa questão aqui, montar esse comércio, esse mercado, essa indústria aqui na nossa região, que hoje a tecnologia já permite fazer isso, possibilitando inclusive que o cara que só vive de cover consiga viver muito bem de música, não vai ficar rico, mas só fazendo cover ele vai viver muito bem, obrigado. Se a gente pensando nisso, que é criação, produção, distribuição e exibição. Eu coloquei exibição porque é mais audiovisual, mas a gente consegue adaptar isso para a música. Criação, a gente está falando de desenvolvimento de ideias. Se a gente falar de a história do pensamento, a gente sempre tem
aqueles autores, aquelas cabeças que passaram a refletir sobre tudo na vida do homem e condensaram isso em livros. Pode até ter tido outras pessoas que pensaram tudo sobre a vida do homem, só que não colocaram em livro. Então aí você não consegue transmitir, não fura a barreira do tempo, né? Porque outras pessoas não conseguem ter acesso. Mas as pessoas que fizeram isso são as que geram conhecimento. A gente fala também cientista é uma pessoa que gera conhecimento, que está lá pesquisando, testando, cria teorias, põe aquilo no livro e gera conhecimento. Só que eles geram um conhecimento muito técnico, muito para que as pessoas, são pessoas que estão ali no nível deles, né, para poder absorver. Só que a partir desse conhecimento, a partir dessas ideias que estão sendo geradas, a gente começa a extrair e começar a adaptar essas ideias criadas para linguagens mais adaptadas para o público em geral, que não necessariamente precisa ser um mestre em filosofia, mas que numa linguagem muito bem desenvolvida, muito bem adaptada, você consegue absorver muita coisa da sociedade. Enfim, o que eu quero dizer é que a parte da criação, reflexão e tudo mais, ela é um processo muito importante e que é um mercado em si. No cinema, o roteiro ele já é um produto. Na música também, a letra já é um produto. Tem compositores que vivem só de escrever letra. Às vezes o cara não tem um carisma de subir no palco, às vezes não tem a voz com um timbre que agrade todo mundo. A maioria das músicas famosas que escutou foram de escritores, compositores que não cantavam. Então, e o cara que tinha o sonho de cantar, mas começou a estudar ali a questão da composição, como é que faz? É técnica. Se você ver a entrevista da Cia, sabe a Cia da Titânio, fez bastante parceria com o David Guetta. Não, da música eletrônica também por fora de música eletrônica. Todas as músicas que o David Guetta lançou com ela foi um sucesso. Então você já percebe o naipe da cantora. Ela canta muito bem também, só que ela não gosta de aparecer. Inclusive ela usa toda vez que ela aparece... eu sei o que é. É isso, ela usa o cabelinho aqui, dividido, sim, preto e branco. Já mostraram. Essa é a Cia. Inclusive, ela estava compondo uma letra para o David Guetta, a Titânio. Ela gravou um áudio guia para o David Guetta. E o David Guetta, sorrateiramente, colocou o áudio guia na versão final. A versão que a gente escuta do Titânio é tipo ela com o microfone assim na casa dela, gravando para ele ter um guia para chamar uma artista para cantar. Ele gostou tanto, porque ela canta muito também, que botou na versão final, soltou e foda-se, autora. Enfim, então a gente tem essa parte da criação. A gente apresentando isso para as pessoas, que tem muita gente aqui, tanto na cidade, que é criativa, que gosta de música, gosta de escrever poesia, que existe essa possibilidade, tipo, beleza, o seu emprego é ser advogada, mas se você parar um tempo e escrever uma letra, pega essa letra e põe nesse mercado, põe para vender, põe para alguém cantar, põe para receber royalties. Você já vai estar gerando essa economia, você já vai estar construindo essa indústria da forma como está organizada. Sim, tem que entender que são várias vertentes, né? Sim. É isso que você está querendo dizer, eu acho que você está falando. Por exemplo, a pessoa quer trabalhar com música. Você fala para todo mundo, cara, você quer trabalhar com música? Eu levei muito tempo para entender isso aí. E hoje ainda continuo estudando isso sobre esse mercado de música para parar com esse negócio de falar, você vive de música, você não trabalha com outra coisa? Cara, não, aí é impossível trabalhar com outra coisa, não dá tempo. Porque é tanta coisa para fazer e você tem que entender que a música vem de vários meios. E não é só tocar em bar. E pelo contrário, o bar tem que ser só se você quiser muito. Mas, por exemplo, no meu caso, é o último sustento da minha vida é tocar em bar, hoje em dia. Você entendeu? Primeiro porque eu não quero. Você entendeu? Não faz mais parte, eu já passei dessa época, não me interessa mais, me interessa a produção musical mesmo. Você entendeu? Mas muita gente vive disso achando que é isso, que é tocar o que vai rolar. E na verdade, como você falou, são um monte de coisas. É muita coisa. Esse que você está falando, por exemplo, eu coloco em exibição. Que no teatro e na música seria o show em bar. Sim, apresentação de show. Seria a apresentação. Seria do palco, com puta estrutura, em Barretos, no Rock in Rio, no Lollapalooza, ao barzinho. É a mesma coisa. Para a economia, para a indústria, é a mesma coisa. A diferença é a escala, né? Só que e também é de onde vem o bruto dos artistas, né? Para pensar assim... Não, onde está o bruto dos artistas? Não, eu falo do termo de dinheiro mesmo. Como assim?
Tipo, Entendi. o Gustavo Lima ele vai faltar muito mais em um show do que com os plays que tem no Spotify. Ah, sim, mas é porque os shows deles são altas escalas, né, meu? Sim, mas eu falo assim, para um artista que tá começando agora, que não tem uma composição, é onde o dinheiro tá mais fácil. Sim, mas é aí que vem o erro, né? E a sua identidade musical? Que vai te levar pro resto da vida, que vai Sim. colher os frutos. Porque é aí que vem a velha história. Você é músico, você tá começando, você pegou num ponto legal. Você é músico, você tá começando a tocar. Beleza, quem é você? Ninguém. Tem que saber, você tem que ser humilde e falar assim, ninguém. Você entendeu? Isso. Porque leva muito tempo, qualquer coisa na vida leva muito tempo. E que trajetória você quer ter? Então você tem que pensar o seguinte: beleza, eu vou tocar cover para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro você não vai ganhar, já começa por aí. Você vai ganhar uma determinada renda, X, ok. Só que, tudo bem, se você ficar ali, você vai ser mais... vai somar e vai ser igual. E aí você vai começar a brigar, que é uma briga que tem vários podcasts de música que eu vejo, dos meus amigos, de todo mundo aí, dos artistas falando, pô, cara, mas aquele cara se prostitui e toca por R$50 num lugar, você entendeu? Que vamos pôr, meu cachê é R$300. Pô, e o cara cobra os R$50, aí eu perco o meu trabalho porque o cara contratou R$50. Aí eu te viro, mas qual é o seu diferencial? É isso que a galera não entende. Ah, eu toco melhor. Cara, não faz diferença. Não faz diferença você tocar melhor, cantar melhor. O problema é o seguinte, o que você vai levar para as pessoas que vão assistir? Qual que é o seu show? Isso envolve um monte de coisa. Uma marca registrada sua, desde a aparência que você chega no lugar, você entendeu? Mas se você canta Chão de Giz do Zé Ramalho, eu te apresento 1 milhão que canta melhor que você. Então, você tá entendendo? Isso. Essa falta da personalidade, e tá pior, eu vou te falar, tá perdendo muito isso. Com a facilidade da tecnologia, em vez de estar aumentando, não, o pessoal tá pegando uma interface em casa e gravando só cover. Eu não tenho nada contra cover. Toquei cover minha vida inteira também. Certo? Mas, mas eu lancei álbuns também com várias bandas autorais. Então, aí que isso é um perigo do mercado. Você entendeu? E o pessoal, os músicos não entendem. Tem que parar e pensar, entender o mercado, como é que funciona. Não estou falando para você parar de fazer cover, não é isso. Você não precisa cortar as coisas, mas você tem que entender que você precisa ter um diferencial, porque senão você é mais um no todo. E mais um no todo não vai reclamar. Se você gosta do que você está fazendo, e é isso que você quer para sua vida, lindo, parabéns, é isso que eu falo, parabéns. Eu não quero isso pra minha vida, eu não quero que você veja o meu trabalho, a minha mix, e fala, nossa, Marco, que massa aquela mix que você fez do Som de Giz, do Zé Ramalho. Eu falo assim, putz, cara, a música já estourou faz muito tempo, a versão original é linda, maravilhosa do Zé Ramalho. Não conversa com a sociedade cara, hoje, né? E essa música que eu produzi desde o começo aqui, por exemplo, da banda Ingrid, o que você achou? Me interessa muito mais, cara. Sonzeira, gente. Depois procurem lá no Spotify. Banda Ingrid. A gente tem um monte de artistas. Os outros artistas vão ficar bravos comigo. Não fiquem, meus amigos, meus artistas. Não, depois a gente faz exemplo. Depois a gente faz uma lista. A gente vai fazer uma lista de falar de todo mundo que eu produzi aí, boa parte. Porque eu quero, porque assim, só um parênteses, depois eu quero mostrar pra galera que já existem bandas que estão nesse processo de criar uma identidade, produzir. Vixe, um monte. E só falta o trabalho de divulgação. E essa é parte da missão aqui do Prosa Fora. A gente estava até discutindo aqui agora há pouco, que depois se perdeu, que a minha intenção é fazer esses covers de barzinho, porque ele tem bastante atração na internet e eu percebo que muita banda, muito artista, ele quer fazer esse cover para soltar no Instagram para ele poder ter alcance. É o funil de venda. A gente alcança um público muito grande, então, depois você solta um cover com a sua própria música. Você está falando como marketing. Isso, sim. Então, mas esse marketing engana muita coisa errada. Muita gente. Por exemplo, um marketing que eu sempre acreditei que funcionava e não funciona. Você entendeu? De tanto estudar, o meio eu falei assim, cara, não funciona para pequeno. Para meio independente, isso que eu tô falando. Não esquece o pessoal de gravadora que injeta milhão no lançamento. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de gente pequena, igual nós aqui, certo? Artista independente, que vai lá no meu estúdio, tal. Você entendeu? E grava independente e trabalha por si só. Você entendeu? Sem essas bobageiras de gravadora que, só pega grana, cara. A verdade é essa. E pra você estar lá, você tem que investir grana. É um patrocínio grande. Aí Sim. o que acontece? Aqueles estilos, vamos usar o Spotify. Não existe aqueles pré-save? Sim. Todo mundo vê os grandão. Bruno Mars faz o pré-save lá. Escuta meu próximo single tal mês. E a gente, muito besta, achava que isso aí funcionava para trazer gente. Cara... Os independentes, eu sempre achei que o pré-save era uma boa. Já falei pra todo mundo que faz isso. Falei, cara, nem se preocupa com o pré-save. Solta e vai divulgando, cara, vai igual os cover. Cara, nem se preocupa muito com isso. Faz.
Produz. Você quer tocar um cover, Zé Ramalho? Vamos usar o Zé Ramalho agora sempre como exemplo. Usa lá o chão de giz, toca. Legal. Cara, não aposta suas fichas nisso. Faz, lança, porque você precisa gerar conteúdo. Essa ideia, é só isso. Mas não aposta a ficha, não vai botar milhões, você botar seus centavos. Não, cara, É. bota como gerar conteúdo pra pessoa te conhecer. Você entendeu? Só que daí... Ela conhecer sua parte técnica, sua capacidade de interpretar também. É pra conhecer também. você e o que ela vai fazer. Porra, eu gostei do Aleph cantando, cara, essa música, que legal. Aí ele queria, olha, tem um álbum dele aqui, ó, o link, vamos escutar o álbum dele? Nossa, realmente, que fantástico esse rapaz tocando e cantando. É lindo. É isso, é um gancho para levar pro seu trabalho, Cara, pra sua marca. Eu vou te dar um exemplo factível. Tem a Luana Granai lá de Assis. Eu comentei com você. Canta muito, eu vi ela, não conheço ela. Sou louco pra produzir ela, mas ela já tem produtor. Já tem produtor e empresário. Nossa, canta demais. Me segue no Instagram. Então, eu conheci ela, eu tava em Assis, trabalhava numa agência, e o rapaz, um menino que trabalha com a gente, trabalhava comigo lá, ele é músico também, toca em show, barzinho. Inclusive tá com um projeto, o Gabriel, inclusive tá com um projeto muito massa lá em Assis, que é chamar a galera pra fazer o hip hop, assim, só movimento. Legal. Esqueci o nome, perdão, Gabriel, mas tipo, ele pegou o espaço que tava vazio lá da Concha Acústica em Assis e falou assim, galera, vamos juntar aqui gente e fazer batalha de rap. E junto tá fazendo um puta barulho. Fiz 12 desses, desculpa te cortar, fiz 12 desses aqui na Concha Acústica. 12. Eu lembro, eu acho que eu lembro de um show desse que eu tava andando meio à toa. Desde e eu vi que tava 2009 tava tendo show de rock lá. Até no 2000 na pandemia de 2019. 10 anos eu fiz de evento na Concha Acústica aqui. Eu e mais 2 amigos, o Thiago da Colavite e mais um. E o Xande, o Alexandre. Com a Castélica, né? Não, a Castelo que participava. Quem fazia o evento era eu, né? E o Thiago, que é o vocalista. A gente que era o organizador. E o Alexandre, um amigo meu, você entendeu? Que nós encabeçávamos e fazia esse evento. Por conta própria. Mas aí falando 12. Em questão de comunicação, faltava a mídia trabalhar em cima disso. Mas pra a mídia era nosso, né? Não, mas eu falo assim, pra mídia, pro jornal, isso é um conteúdo bacana, velho. Gerar esse conteúdo. Foi o que eu falei, assim, parte da missão aqui do Prosa Fora também é dar essa força. A gente consegue juntar um meio de crescer tanto o Prosa Fora como crescer esses eventos. Enfim, né? Só para te dar o exemplo factível da Luana Granai, eu tô apresentando aqui um preâmbulo muito grande. Enfim, eu conheci ela porque ele toca com ela. Ele toca no piano junto com ela quando faz os shows. Conheço ele. Eu conheço ele, cara. Gabriel. Putz. Foda, o cara massa, velho. Ele emprestou o microfone uma vez pra poder gravar, um cara parceirão. Aí tava tendo show lá em Pedrinhas, foi o primeiro show da Luana com o instrutor, não sei se foi o primeiro, mas enfim, é um show massa que teve lá em Pedrinhas, eu fui acompanhar. E eu gravei esse show. Eu gravei ela interpretando Elis Regina. Eu vi. Você viu, né? Eu vi. Interpretação foda, assim. Thiaguinho Abreu. Então. Eu já... Só um contexto desse vídeo, que eu já tinha visto ela cantar Elis Regina no YouTube. Ela tinha feito uma live. E eu vi ali que ela dava conta. O timbre dela é muito próximo da... Então, muito parecido. E é difícil, né? Você fazer cover de Elis Regina. No tom, com a mesma interpretação e tudo mais. Então, aqui vai ser foda. Aí eu gravei e postei bem à toa. Aí uma amiga minha que é de Pedrinhas, ela viu esse vídeo dela cantando Elis Regina. Depois ela ficou, é a menina que tava aqui sábado, que tem uma lojinha lá em Pedrinhas. E ela foi ver o perfil dela, viu que ela tinha um álbum, depois que ela viu o álbum, falou, porra, velho, ela fala tudo que eu sinto. E ela passou a ser fã também da Luana Granai. Então, a partir de um cover muito bem executado. Mas é porque a Luana tem o trabalho dela. Tem o trabalho dela. Se ela não tivesse dela, a probabilidade é ser esquecido. Mas o que eu quero... O ponto interessante de você fazer os covers é que você também tem a parte da formação. Você se formar como artista. Não, mas é aí que eu tô... Mas é quem tá começando. Sim. Então, mas para quem tá começando, se você faz cover em barzinho, você já tem uma capacidade aí outra conversa. Vocal. Mas aí você é experiência, né? Você se aí é pra começar, pega experiência, você começa claro, não tem nada contra isso. Claro. Mas eu tô falando da pessoa que quer, tá em outro patamar, você tá entendendo? A pessoa já tem uns anos tocando e ela tá insatisfeita, porque a maioria dos músicos você vai conversar... Aí ela tem que dar o passo. Eu converso com músico todo dia. E os músicos estão o tempo inteiro reclamando.
Você entendeu? Boa parte dos músicos estão reclamando. Por que eles estão reclamando disso? De tocar em bar por cachê. Ah, mas aquele cara do bar me deu calote. Eu já cansei de tomar calote em bar. Quando eu tocava antigamente. Tem muita reclamação do o cachê é baixo e um monte de coisa. Mas por que isso acontece? Aí eu vou te trazer a visão de marqueteiro. Eu sou formado em publicidade, então eu acabo pensando bastante nesse quesito. A gente tem que pensar que o dono do bar está te contratando para tocar música com um único objetivo: atrair pessoas e vender mais. Show! Esse é o ponto. Simples. Você está lá para criar um clima maneiro. O consumidor que está no barzinho lá para te ouvir cantar, na verdade, não está lá para te ouvir cantar. Ele está lá para curtir o final de semana com a família, com os amigos, sozinho. Às vezes tem. Catar mulher. Tipo que eu vou sozinho, fico lá boiando. Tem gente que vai beber, tem gente que vai pra catar mulher. Ele não tá lá pra te ouvir. Não tá lá pra te ouvir. Então a sua função ali é criar um clima agradável. Você vai cantar as músicas que ele quer ouvir naquele ambiente. O que o estabelecimento decidiu que agrada o público dele. Se você não fizer isso e não atrair mais gente, o seu trabalho como cover, e aí vamos ser categóricos. Você como cover, o seu trabalho como cover é isso. É ser o Spotify ao vivo no ambiente. Então você tem que tornar o clima agradável, você tem que agradar o pessoal que está ali. Nisso, pode ser que você construa o seu nome, mas a sua função naquele momento, no mercado... Não vai construir. É agradar... Não, é muito difícil. É difícil, mas você vai fazendo o nome. Tipo... Lá pra frente, quando você lançar ele vai fazer como a gente acabou de falar, é um gancho para te puxar pro seu trabalho. Mas, por exemplo, eu falo assim, se você começa já a aprender a trabalhar sua comunicação na internet... Ah, não, mas aí então virou experiência. Eu falo assim, você já começa a trabalhar, tipo, bota o seu nome mesmo, assim, o cover. Tem um monte de artistas desses aqui na nossa região. Sim, no Brasil inteiro. Que só faz cover de barzinho. Essa é a sua função, é tornar o clima mais agradável. Se você não conseguir levar mais gente pro bar... Aí o que eu falo o artista sabe o que ele quer. Porque os que sabem, eles estão felizes. É isso que eu tô querendo dizer. Por isso, quando eu vejo um artista reclamando, eu falo, tá, mas o que você não está gostando da atual profissão sua que você está fazendo? Ah, eu toco. Aí o cara reclama a mesma coisa que todos reclamam. Ah, o cachê é baixo e não sei o quê. Aí você vai ver, o cara não tem nada de novo para oferecer. Ele é um Spotify tocando na noite. Eu já fiz isso muito tempo da minha vida. E eu demorei muito tempo, porque na minha época de internet, demorei muito tempo para entender o mercado musical. E agora ele mudou para melhor ou para pior. Eu não sei, depende do ponto de vista. Cara, porque eu acho o que acontece no mercado? Abriu acesso. Abriu demais. Abriu demais. Agora, assim, o mar tá maior. A sacada hoje, que muitos esqueceram, aí por vários fatores, inúmeros fatores que a gente for falar aqui, é bastante. Envolve até ego no meio, que é um grande problema que tem no mundo artístico. No ego, acho que do ser humano, em geral, de todos nós temos, né? Ah, cara, se o artista não tiver ego, ele não é artista. Pra não subir no palco, né? Todo mundo fala isso aí, né? Cara, você não consegue segurar 50 mil pessoas num palco lá se você não for um cara egocêntrico. Pode ser, não sei. É uma conversa muito filosófica, não entendo disso aí, eu nem sei. Eu acho difícil. Eu sei, eu só sei que é o seguinte... Você tem que estar muito dono de si. Então, assim, você tem que ser muito dono de si para você conseguir subir lá no palco. Segurança, né? Exato. Segurança. Ego. Você tem que ter muita segurança. Pra você ter segurança, você tá um pouquinho egocêntrico ali, cara. Não tem jeito. Pode ser que depois, quando você sai do palco, você consiga controlar esse... esse papo filosófico, nossa, cara, esse aí eu nem procuro muito entender. Nem entender muito, não sei. Mas assim, que sim... Isso aqui atrapalha muito os artistas, cara. É foda, muito, cara, muito, se muitos você artistas. Se é tímido, você precisa... É difícil pro cara. O cara que é tímido conseguir isso. Ele consegue porque ele entra numa vibe um flow tão fodido ali na música dele que ele ignora o resto e vai. Só que o cara que cresce, tem carisma mesmo, é um cara que realmente tem um eguinho bem grande ali. Aí não tem jeito. Mas sim, é saber lidar. Eu não sei, eu sei que é uma coisa como qualquer outra profissão, só que essa profissão é muito desvalorizada, como a gente já falou, pela sociedade, né? Que tem muita gente que não acha que é profissão. Sim, mas... aí vira essa bola de neve que a gente falou tudo aí. Então, porque assim, o próprio artista não se valoriza, muitas vezes. Esse é um problema gigante, cara. Porque às vezes o cara tá insatisfeito, aí você pergunta, mas por que tá insatisfeito? O que você tá fazendo para melhorar a sua carreira? Aí o cara, eu tô tocando. Cara, você tá vendo que não é isso que está te trazendo. Você entendeu? E você está infeliz. Você está feliz?
Massa, continua maneiro. tocando pro resto da vida. Não tem problema nenhum. Pra você tá Não massa, tem problema nenhum. fazer o cover no final de semana pra ter uma renda extra, show, velho. Você entendeu? Só que você tem que saber que você é mais um parecido com o outro. Porque você tá tocando a música dos outros, você não tá tocando só música. Aí a gente volta para aquela questão da criação. Cara, que o principal é fazer os nossos trabalhos, as nossas canções. É criar. Não faz sentido. Hoje eu não vejo faz sentido ficar vivendo de cover. Pra mim, isso já faz uns anos que já falei assim, cara, não faz sentido. Eu sinto que eu tô perdendo. Você entendeu? Perdendo um pouco da minha identidade. Quanto mais tempo eu fico no cover, mais eu perco da minha identidade. Hoje você fala você especificamente, né? Não, eu. Isso. Eu. Só pra ficar claro, né? Eu, por isso que eu apoio toda música autoral, banda autoral, só me ligar, bicho. Que a gente dá um jeito de produzir. De qualquer forma, não é. Você entendeu? Porque, autoral é o principal do artista, é fazer o seu trabalho próprio. Assim, a mesma coisa de um cara que, né? cara que pinta o quadro. Aí o cara copia a Mona Lisa. Ou copia outro lá. Outro quadro, eu não sou especialista em arte. O cara só copia. Agora chega um cara que vem. Chega o Aleph com um quadro novo que você pintou, que veio na sua cabeça com seus sentimentos. Você ficou mais de um mês pintando o quadro e apresenta aquela arte. Agora, falando de criação especificamente, como que você cria? Aí falando sobre o termo técnico, até um estudo mais. Como a gente vem da publicidade, a gente acaba estudando isso um pouco mais a fundo. A criação, ela é basicamente você absorveu coisas que já existem no mundo, você foi absorvendo, você foi extraindo o que te interessava dessas coisas que você foi aprendendo, e aí, lá pra frente, você pega e junta essas coisas. No que você juntou, uma fração daqui, fração dali, fração de lá, você cria uma coisa nova. Esse é o processo criativo de qualquer coisa. Então, para você ter uma capacidade muito grande de criar algo extremamente novo, você tem que ter absorvido muito do que já foi criado. Tanto na música, na cultura em geral. Na música, no livro. Por isso que eu estava falando lá atrás, da questão do cara que cria as ideias filosóficas. Porque se você pegar as músicas mais famosas, você tem ideias que foram expostas em livros com filosofias densas, que o cara pegou aquilo, foi extraindo informações que ele se interessou e transformou aquilo numa música muito bonita, linda, mas que transmite exatamente a mesma mensagem. Só que ele criou a partir de um livro que ele leu. Ele criou, você pode ver que as bandas hoje, você consegue extrair, puxar os elementos. Por exemplo, o sertanejo hoje é praticamente o rock americano dos anos 70, 80. Não. Sertanejo hoje é pop, né? Não, mas eu falo assim, não sei se hoje, mas por muito tempo teve uma época que o sertanejo brasileiro, principalmente, country, ele teve muita influência dos country. rocks. Tanto do country, mas do rock também, porque você tem muitas sequência harmônica. Ah, sim, mas é porque é uma música pop, né? E o rock não deixa de ser pop. Exatamente o que eu tô falando. Aí acaba sequendo a sequência isso é até consequência, por exemplo, da galera que cresceu ouvindo rock americano, quis seguir a carreira de produtor, mas aqui no Brasil que dá mais dinheiro é sertanejo, então ele acabou puxando essa referência que ele tinha para criar o sertanejo. E hoje nós temos o sertanejo brasileiro. Você deu uma resumida meio complicada aí, né? Porque é muito maior que isso, cara. Envolve um monte de coisa. É só para dar esse exemplo de que a bagagem cultural que você tem, cara, por exemplo, você vai imprimir na sua arte. Eu não sou muito especialista em sertanejo, pelo contrário, eu não sou muito fraco em sertanejo, né? Não é minha área forte. E eu não tenho preconceito, nada disso. Eu gravo de tudo, produzo de tudo. Já produzi sertanejo bastante também. Mas não é minha área forte. O sertanejo, época era de ouro do sertanejo. Esqueci os anos, que foi 86, acredito eu. Não lembro. 89, não sei. Então, Chitão de Chororó, Zé de Camargo, aquelas músicas fortes. Os guitarristas que iam lá gravar... Entendeu? Quando o cara tinha liberdade do produtor musical, eu falava, cara, faz o solo que você quiser. Cara, você viu os solos de guitarra, era solo de rock. Então são alguns tem influência, mas isso não é tão grande assim, né? Envolve um monte de coisas, né? É complicado. A gente limitar algo é difícil. Eu não tô limitando, eu tô dando um exemplo. É bem complicado. Perdão se ficou como uma limitação, mas eu dando um exemplo de como funciona um processo criativo. Mais ou menos, né? Você envolve tem que um monte de coisa. Você tem que estudar, você tem que ter bagagem, você tem que ouvir música, você tem que absorver conteúdo de tudo quanto é lado, você tem que absorver todas as referências para você poder trazer algo novo, algo novo, para você se identificar também. Para você saber para muita gente, inclusive, saber se uma roupa fica legal nela, tem que vestir. Não, mas aí tudo pra bem. Você saber mas aí, se uma música... eu acho que não necessariamente você precisa
sei lá, absorver tanta coisa para você criar algo seu. Você vai criar algo seu independente de qualquer coisa. Eu acho que é muito filosófico isso vai aí, criar, né? Você vai criar, mas se a gente falar questão mercadológica, quem vai estourar... Ah, não, aí caiu para outro lugar do mundo. Esquece esse negócio de estourar. Esse negócio de estourar é a maior bobagem. Eu falo assim, estourar, você ficar no... Aí é que eu tô falando especificamente, você ficar marcado que no faz tempo... estourar é dinheiro, mais nada. Perdão, não estourar, mas assim, ficar marcado na questão do tempo por ter criado uma obra completamente inédita. Cara, completamente inédita, ninguém faz mais. Nada, não existe, né? Porque praticamente já foi feito quase tudo. Tudo que você vai escutar, você vai pegar um pedaço, essa música faz lembrar tal coisa. Essa música vai lembrar tal coisa, esse pedaço da música faz lembrar outra. Cara, porque são referências. Até samples, né? Isso é normal, cara. Você faz referências normais, né? É muito difícil criar algo totalmente novo. No Mas fim, é o bolo da massa daquela canção que você fez pode ser algo novo. Certo? Porque você misturou tanta coisa que acabou sendo uma coisa nova. Você entendeu? Mas inédita é muito difícil, não sei. É uma conversa muito filosófica. Desculpa aí, galera, eu não sei nem o que falar, porque isso aí é uma coisa. É muito filosófico, cara, não é? É uma conversa a gente abrir umas brejas e filosofar, né? E deixar aqui até o fim das noites. Tá, mas aí a gente falando, vamos. Abrindo esse parênteses gigante que a gente abriu aqui sobre criação e tudo mais, e produção, a criação é isso mesmo, é quebrar a cabeça, é conversar, tudo mais, uma dessas dá um estalo, você pensa em alguma coisa interessante. Cara, o importante na criação é criar. É fazer. Cria. Porque só assim, achar interessante. Só assim que as coisas vão acontecendo. Mas eu digo pra você, assim, o cara que fica de olho em artista novo, ele tem essa bagagem toda. Então, se ele olhar para você e falar, esse aqui é muito parecido com outro cara, talvez você perca a oportunidade aí de o cara investir e tudo mais. Porém, você tem um outro lado, que a gente pode trazer aqui um exemplo do Greta Van Halen. Van Fleet, que é descaradamente um cover revigorado do Led Zeppelin, né? Não sei se pode chamar de cover, né? Porque as músicas eles não fazem cover, né? Eles fazem as músicas dele. Por isso que é um cover revigorado. Não sei se é cover, né? O timbre de voz é mesmo. Você percebe que o cara é um cara muito técnico. O cantor lá, você percebe que ele tem uma técnica fodida. Então, assim, é um cara que cresceu ouvindo... Esqueci o nome do cara lá. Robert Plant. O Robert Plant, e aprendeu tudo que o cara fazia, tanto que ele consegue cantar praticamente igual. Você percebe que sei lá, a letra, a harmonia, o rock, o timbre, é tudo muito parecido. A única diferença que você tem é que está gravado com equipamentos do século XXI. Não necessariamente, a diferença não, é diferente, cara. Mas, você faz percebe... lembrar muito, é muito próximo. O Led Zeppelin tem nem que falar, é muito próximo. O Led Zeppelin, você vê que os meninos são fanáticos por Led Zeppelin, você tem que falar, mas a gente não é um cover... Tô sendo exagerado aqui para exemplificar, mas eu falo assim, eles criam em cima disso, mas você percebe que tem essa referência muito forte. Total, o caso deles é muito forte mesmo, né? E tem mercado. Como um monte de banda, claro. Tipo, eu escuto muito. E por que tem mercado? Porque os moleques são bons. Então, mas se eles fossem ruins, mas ia ser mais difícil. Tem mercado. Aceitação. Eu falei, o cara tem uma técnica muito fodida para poder cantar justamente. Igual. Mas eu falo assim, eu, por exemplo, a textura que a gente estava comentando aquele dia, a textura da gravação, aqui já entrando um pouco mais na questão de produção, a textura da gravação dos Led Zeppelin, que ele é o quê? 80, 70? 70. Década de 70. Para a textura da gravação de 2020, nossa, é muita diferença. É outro mundo. Para eu que cresci ouvindo a textura mais nova, mais moderna, cara, para mim o Greta Van Fleet é muito mais interessante que o Led Zeppelin. Só que eu também não tenho o ouvido tão apurado para entender o quão complexo é o Led Zeppelin. Em termos de composição, de música, de expressividade e tudo mais. Então, conforme você vai estudando mais a música, você percebe que o Led Zeppelin é muito mais foda. Só que ao mesmo tempo, a textura do Greta Van Fleet hoje é muito mais agradável para você escutar no trânsito, indo trabalhar, sabe? E tem mercado para todo mundo. Sim, e é gosto musical. Sim. Isso para mim já envolve gosto musical. Falou de música, você gosta, não gosta, se é técnico, não é técnico, não interessa. A música fala por si só. Aí já entrando nessa questão da produção, aí falando questão dessa textura e tudo mais. Textura, quando a gente fala de textura, basicamente é o que está timbre. Muito ligado ao timbre. O timbre também é um termo bem técnico, mas eu falo assim, você tem o timbre do instrumento
Mas você também tem um timbre do cabo que leva o som para a interface que leva a informação para o programa e o programa que transforma aquilo em algoritmo. Mais ou menos isso. Tudo isso aí vai gerar uma textura. O cabo não tem timbre, o cabo só passa informação. Ah, cara, mas assim, eu tenho esse cabo aqui e tem esse outro, esse é do Ninja. Esse aqui eu não sei de quem que é do Eduardo também. Mas ao ouvir aqui no computador, você percebe a diferença. É o microfone. Não, é o mesmo microfone. Não existe microfone igual. Não, mas eu falo Mesmo assim, que ele saiu da fábrica, eles são diferentes. mas diga assim, às vezes... Não é o cabo. Ou o cabo é bom ou o cabo é ruim. X. Ou ele dá defeito no som, você entendeu? Ou ele danifica o seu som, ou ele passa o som. Não, mas por que eu percebo que Porque os microfones são diferentes. Esse cabo é mais forte, consegue mandar mais sinal? Não, mas então pode ser o cabo ruim, mas aí o timbre é outra conversa. Textura e timbre não tem a ver com cabo. Tá? Ou o cabo serve para te passar informação. Esquece o cabo. Ou ele, Esquece o cabo. Na fotografia, qualquer coisa que tiver entre o sensor e o objeto fotografado é textura. Não é, totalmente diferente, tem nada a ver. Então, a luz que bate ali gera uma textura. Não. A lente no que você áudio usa a gente gera uma fala textura. o que a gente precisa, por exemplo, no áudio de O gravação. algoritmo que converte o sinal que chegou no sensor para gravar no arquivo também interfere na textura e por aí vai. Então, no áudio que a gente fala, no áudio seguinte, em estúdio, no meu caso de estúdio, cara, tudo que eu puder comprar mais caro, melhor. Ponto final. É isso. O dinheiro fala mais. No mundo do vídeo eu tenho certeza que é assim também. Então, se você tem uma câmera, não adianta. Vai ser mais cara. Mas ela é quase igual àquela outra. Mas pode ter certeza que aquela outra vai durar muito mais, ou ela tem uma lente ainda muito mais superior. Cara, isso é batata. No mundo áudio e vídeo, quanto mais caro, melhor é. Cara, no vídeo, assim, a gente tem patamares. Então, você tem um patamar de R$1.000, você tem um patamar de 5 mil, você tem um patamar de 10 mil, você tem um patamar de 20 mil. Nesses patamares, você tem a Nikon, Sony, Canon apresentando alternativas. Todas elas vão ser bom para aquele seu custo-benefício. Então, mas é aí que eu falo. Aí, a textura aqui, a textura vai ser diferente, óbvio. O conjunto óptico, no caso da câmera, vai ser diferente. Durabilidade vai... Todas vão, assim, são todas marcas boas. Não tem nenhuma vagabunda aqui do que eu citei. Câmera é um mercado meio complicado de você fazer os negócios vagabundos. Ou é muito vagabundo e é muito baratinho e tipo, quem vai trabalhar com vídeo nem vai comprar. Ou é muito foda, enfim. Mas eu quero dizer assim, essa textura acaba virando gosto. Entendeu? Tem galera que gosta de gravar, no meu exemplo, tem galera que gosta de gravar com Canon. Tem galera que gosta de gravar com Nikon. Sim, mas desde que seja o mesmo naipe de câmera. Tem galera que gosta de gravar com mesmo Sony. Patamar de cada uma. Só que tem diferença. Aqui, por exemplo, eu tenho uma Nikon só, aí outra eu peguei emprestado uma outra Nikon do Dito, do estúdio VIP lá. Mas assim, eu falei, Dito, ele até tem uma câmera melhor que essa que eu peguei emprestado. Uma Nikon full frame. Eu falei assim, Dito, eu vou pegar essa aqui, porque o sensor, a lente é igual na minha. São idênticas. Eu não vou ter problema de textura na hora que eu fizer o corte. Isso não vai incomodar na hora da pessoa de assistir. Sim. Eu já gravei. Se você pegar os primeiros... Isso é coisa de vídeo, né? Normal. Se você pegar os primeiros episódios do Prosa Fora, você vê que é uma salada danada. A minha câmera era Nikon, a câmera do convidado era Canon e a câmera geral era Sony. Aí virava aquela salada de fruta. Muda os pixels, tudo. Isso, tipo, textura, muda tudo. Contraste da imagem, nitidez, tudo mais. Então eu acredito que no áudio também tem a mesma coisa. Você tem ali os patamares, não sei como é que é, se é tão diversificado a questão de marcas e ofertas quanto o stand de câmera. Como qualquer outra coisa. Então assim, você vai ter esses patamares vão te entregar uma textura diferente, na imagem chama de ruído, mas no áudio, o ruído, o chiado, né? O chiado você tem, sei lá, por exemplo, essa Behringer que eu tenho, o chiado ela vai ser um pouco mais forte do que uma interface 5 vezes mais cara, né? Não necessariamente. É aí que vem o negócio. Porque hoje os ruídos nas interfaces melhoraram muito, né? Sinal de ruído. Então isso nem é tanto mais o problema. Provavelmente quem trabalha profissionalmente. Você entendeu? Sabe que não vai comprar um equipamento barato, porque a probabilidade dele ele não vai te passar um produto adequado, como qualquer outro produto. Então isso envolve uma série de coisas, né? Sei lá o que eu posso te falar disso aí, cara. Então, a interface não tem textura, né? Que pode dar textura, que chama de distorção harmônica, o famoso THD, são os pré-amplificadores, que estão nas interfaces hoje. Que é isso que o pessoal, muita gente também não consegue, não entende. Essa aqui... Que hoje a interface, ela armazena... Acho que é Midas, né? Ela armazena funções de
de pré-amplificador mandando para os alto-falantes, para o seu monitor ou fone de ouvido, pré-amplificador para te alimentar o seu microfone, direct box, ela faz conversão de linha, você entendeu? A interface então ela basicamente... faz várias coisas. Hoje a interface e faz a conversão de digital para analógico. Esse seria o básico, né? Então, mas você vai ver um equipamento profissional e diferente, não que umas outras não sejam profissionais, mas, por exemplo, nós temos conversoras que só faz conversão. Você vai passar por lá, o próprio número dela fala. Aí são mais dedicados, né? São equipamentos mais dedicados. Por exemplo, no meu estúdio, a minha interface, ela só faz conversão e manda para os meus monitores de áudio. Ela só faz isso. Eu passo por ela. Nos meus prés, o som dos meus microfones, as alimentações de todos os microfones vem da minha mesa Mackie. Eu uso uma mesa Mackie para fazer isso aí. E manda para a minha interface. A minha interface só faz a conversão. Então você não escuta o som do programa? Você escuta o som direto? Não. Isso aí tanto faz. Tá. Não, tanto faz. Eu tô falando só o trâmite para você entender. Entendeu? A textura, ou não, vem dos pré-amplificadores. Na verdade, a textura principal vem do instrumento, cara. Ou da sua voz, que é um instrumento. Entendeu? A textura principal tá ali. Lembrando que aquela textura vai passar por um pré-amplificador, ou seja, ela vai sofrer uma amplificação. Daquela amplificação, ela pode passar por determinados periféricos, equalizadores, efeitos, modulações. Você entendeu? Então ela pode passar por várias coisas. Nisso vai alterar um pouco da textura da sua voz. Você tem um equalizador, se você botar mais agudo, pronto, já não é mais a sua voz. É uma voz com mais agudo. Isso. Você mexeu na textura. E são os detalhezinhos que vai incrementando e vai dando aquela identidade que a gente estava falando, né? Também, claro, com certeza, do que você vai fazer, depende do caso, né? Porque dependendo da forma como você utiliza esses moduladores, o seu gosto vai ser imprimido, de certa forma. Sim, total. Desde o começo da conversa que você tem com o músico, com a pré... Porque isso também é uma coisa que a gente podia deixar claro para muita gente ver se consegue entender. Quem estiver assistindo, às vezes nunca viu um podcast de áudio, explicar as funções das pessoas na produção de uma música, de um álbum. Acho que, você entendeu? Isso aí é importante para explicar isso aí. Vamos entrar nisso então, porque assim, a gente falou bastante de criação, filosofamos aqui. Não vai entender. Tá. Mas agora, por exemplo, depois uma vez da música sendo composta. Então, vamos lá. Já começa por aí. Tem um músico Como funciona um trabalho profissional de uma produção musical? Que é isso que eu tento fazer e faço um papel mais importante mesmo meu, que eu falo para a pessoa. Não, gravar é uma parte do que eu faço. É um acúmulo. Então, vamos explicar. Vamos lá. Nós temos artista. Você não é só um aluguel de espaço, né? Também sou. Se a pessoa quiser alugar... Vai lá, 2 horinhas, grava aí. Tanto que eu alugo até para se a pessoa ensaiar, quiser fazer pré-produção. É que você tem um estúdio lá vedado, né? Tratado. Tem, tudo tratado. Acústica tratada. Preciso tratar aqui, inclusive. Depois se quiser eu te dou umas dicas. Pra você não gastar dinheiro à toa. Muitas vezes as pessoas gastam, te dou uma dica que vai te ajudar. Então o que acontece? Temos o artista, correto? Perfeito. Artista-compositor. Vamos falar que eles são artista-compositor, tá? Então eles compõem a própria música, certo? Eles vão tocar e eles vão gravar a própria música. Ok? Uma banda. Pronto, uma banda que fez tudo ali, certo? O que nós começamos? Vamos tentar resumir, para não entrar em diretor artístico nem nada disso. Então, aí nós temos o papel do produtor musical, que é muito confundido com uma porrada de coisa. O produtor musical, ele acompanha a banda... Às vezes confunde com o empresário. Do começo da composição, da escolha da música que vai entrar pro álbum. Olha só, ele começa bem antes. Você entendeu? Ele faz a pré-produção com música, toca a música, ele vai escutar a sua música. Entendeu? O produtor falar, cara, acaba essa música, experimenta essa música acabar um pouco mais cedo. Vamos acabar aqui nesses 3 minutos, vamos fazer um final diferente. Enfim, pode mexer em tudo. Um produtor que tem a liberdade, ele pode alterar qualquer coisa, você entendeu? Temos 12 músicas para gravar, você entendeu? Aí os artistas compuseram 14. Então ele vai escolher as melhores músicas do álbum. Você entendeu? Entendi. Ele tem esse poder também, claro, junto com os músicos, claro, né? Aí mas ele na harmonia ele do já álbum, trabalha né? junto. Na unidade do álbum. Imagina, por exemplo, tem uma banda de 4 pessoas. O produtor é o 5º cara. Você entendeu? Só que ele não é da banda. Ele é o ouvido de fora. É o Cruzeback do Mamonas. Né? É o ouvido, que é o Rick Bonadio, né? Não, era outro cara, não era Rick Bonadio, o Cruzeback. Era Bonadio. Era ele? Era o Bonadio. E então você Segundo imagina. o Bonadio, era o Bonadio. Então o produtor é aquele cara, geralmente, igual eu faço lá. Eu gosto de estar com o ouvido limpo. Eu não gosto de participar dos ensaios das bandas. Falei, cara, ensaia. Não é que vocês estiverem felizes, fala assim, estou pronto com a música, Marco. Me manda um ensaio. Aí os caras gravam de celular, gravam de qualquer jeito que dá pra gravar.
Aí eu vou analisar alguns pontos no meu trabalho, que é isso que o produtor vai fazer. Ele vai analisar a construção da música, estrutura rítmica, sensações que a música está passando, da primeira ouvida até a 15ª ouvida. Se tá passando o que ele realmente quer passar. Justamente. O que você quer falar com essa música? Ah, Marco, eu queria isso aqui. Tá... Não, cara, mas não foi isso que eu senti com a música. A música me passou isso. Eu queria que ele se sentisse feliz. Aí tá lá uma... Resumindo, o produtor vai comandar. Aí é o produtor geralmente que escolhe o estúdio, não é a banda. Você entendeu? Então muita coisa é confusa, meu. O produtor escolhe o estúdio. Você entendeu? Quando o produtor faz parte, justamente um trabalho desse que eu tô falando. Aí o produtor acompanha as gravações, vai falar pro cara, não, esse solo não tá legal, vamos refazer outro solo diferente? Pensa aí. Aí o cara deixa o cara livre, o cara pensa um arranjo diferente, ele pensa, ele comanda. Você entendeu? Ele fala, cara, grava de novo, não tá legal. Depois essa figura do produtor, só um corte rápido pra Montina. Pode ser uma pessoa da própria banda ou é ideal que ela seja externa? É melhor de fora. Pra ter um ouvido mais melhor de fora, sem o vício. Isso faz uma diferença. Entendi. Você entendeu? E é bem nítido muitos trabalhos que eu já vi que o cara era da banda, trabalhos profissionais, tal, álbuns de bandas que era grande, quando foi produzido por os próprios caras e quando ele tinha um produtor ou um produtor fora. É discrepante. Entendi. É muito diferente. Beleza. Né? Aí continuando... Porque expande os horizontes. Aí o produtor acompanha o processo de gravação, como eu falei pra você, o processo de pós-produção. O que é o processo de pós-produção? Começa na edição, geralmente o produtor não se preocupa muito com isso, porque ele paga um cara para editar, beleza, a gente vai chegar lá. E aí ele vai no cara da mix, ele vai falar assim, Aleph, mixa pra mim essa música, tá? Ou deixa o cara livre, mixa aí, beleza, tal. Tem produtor que acompanha a mixagem do cara, fica sentado no sofá só escutando, e depois fala, mas enfim, ele acompanha a mixagem. E ele que vai dar o martelo final, se a mixagem tá boa ou não. De novo, então não é a banda. Então tem que ser um cara que tem um ouvido muito... Não é a banda, você entendeu? Não, é que na verdade o produtor ele vai saber o direcionamento que aquela banda vai. Você entendeu? Porque nisso tem um diretor artístico que vai acompanhar e ele que vai falar com o empresário, com o dono com o cara da grana, é ele que vai falar. Esse cara é aquele que eu falei que vai ter uma bagagem de música muito ampla. Total, né? Também. Mas não necessariamente técnica. Enormes produtores que lançou... enormes produtores, não entendia nada de música. Ele só fala assim, isso aqui não tá legal. É um sertanejo. Não, esse sertanejo não vai funcionar. Pode gravar de novo. Ele nem sabe, tipo assim, olha, vamos fazer um arranjo menor nessa parte melódico, porque... Uma vez eu vi, acho que foi Claro que tem exceções, né? Uma vez eu vi, acho que foi necessário. O Flávio Augusto falando que, por exemplo, na faculdade de administração você vai aprender o que esses caras que têm a intuição desenvolveram ao simplesmente fazer. Então, na música, a gente acaba aprendendo, estudando esses caras que têm uma intuição melhor pra música, sabe? Então, não necessariamente... Isso, justamente, né? E prática, né? O cara tem bagagem de experiência, cara. Né? Então, produtor musical não necessariamente ele precisa ser um cara técnico e nem músico. Olha só, e nem músico ele precisa ser. Porque ele precisa ter a intuição, entender do mercado, você entendeu? Que ele vai ser o ouvido do consumidor ali, né? Falou tudo. É isso. Ele vai ser o ouvido do músico. Entendeu? Como vai vender, ou como, no meu caso, como eu não sou produtor de venda das bandas, sou produtor musical... Só penso na música, o ouvido assim, pô, o Aleph quer a música daquele jeito. Então eu vou tentar chegar ao melhor possível, que as pessoas que gostam daquele estilo que o Aleph canta, que você entendeu? Que as pessoas que escutam a sua música gostam daquele estilo. Então eu sei que fica legal. Vamos tentar. E vou atrás do que está na sua cabeça também. Você entendeu? Unir as duas coisas. Unir os seus fãs que gostam da sua música, estilo parecido, você entendeu? Que gosta de você para gostar do seu trabalho e você gostar da sua música. Então, esse é o trabalho principal, entendeu? Saquei. Esse é o lado. E aí, depois disso, nós temos o produtor acompanhando o trabalho final, que é a parte de masterização. Isso é um produtor musical, tá? Aí, nisso, olha só, você viu que eu falei que ele passa por várias etapas? Então, começamos o produtor musical... O engenheiro de gravação é o cara que vai colocar o microfone, que vai operar a mesa, que vai mexer a interface, que vai gravar os caras. Que vai falar pra que vai fazer a direção do musical. Que vai vir no podcast lá que tem que colocar a espuminha pra não estragar o microfone. O engenheiro de gravação. É isso que vai falar pro batero. Bate essa caixa com força. Você entendeu? Diretor de gravação. Sorte o braço. Engenheiro de gravação, engenheiro de áudio, enfim. O nome que você quiser usar. Tá? Aí o cara vai estar na minúcia... técnica da gravação da pupila do microfone aqui. De tudo. Ele junto com o assistente, geralmente ele comanda, né, toda essa parte aí, toda direção dos artistas, que é a principal parte. E nem preciso dizer que é um conhecimento muito vasto, né?
de tanta coisa que a gente já tem no engenharia. Mas o mais difícil é dirigir músico. São as pessoas. É o mais difícil. É você tentar arrancar o melhor de cada músico. Isso é um trabalho tem que ser feito com excelência e só vem com prática. Porque cada pessoa que entra no estúdio... Querendo ou não, é que te resolve na matemática, né? Não, entre aspas, não resolve. Não, eu falo assim, porque a gente está falando de engenharia onda acústica, né? Que deixa de ser acústico dentro do computador. Que passa a ser arquivo digital, mas tipo, a gente entra na parte muito técnica, né? Quando a gente entra nas relações humanas, é um negócio... Então, mas é aí que vem o negócio, o pessoal acha que o áudio é simplesmente isso, principalmente quando inventaram as interfaces pequenas, e o pessoal grava em música, e o cara, mas isso eu faço no computador. Cara, você pode até fazer, mas não vai fazer com excelência, amigão. Mas não vai porque música exige pessoas... Você entendeu? Precisa de várias pessoas a gente trabalhando. A gente tá falando aqui de mercados, como é que a gente tá pensando numa forma da gente sobreviver nesse meio. Cara, eu não Mas música agora eu tô... é sentimento, né? Total. Música é sentimento total. Ritmo e você sentimento. Você tem que pagar essa conta lá no final da conta, mas se você não conseguir ter um sentimento, imprimir seu sentimento na música, você não vai conseguir sair do lugar. Total, você tem que fazer o que você ama, cara. Aí o que vai vender depois é outra coisa. Você fizer um negócio que você gosta, você vai fazer bem feito. Aí o marketing entra em... O resto vai vir com consequência. Marketing, todo mundo sabe que hoje é indispensável o marketing digital. Quem acha que não... Marketing em geral, né? O marketing digital é o marketing aplicado na internet. Né? Em geral. E é por isso que cada mais eu falo pra você, que é importante você fazer uma música autoral, você entendeu? E pôr no mundo digital. É muito mais forte você soltar uma música digital, por exemplo, no Spotify. Pô, Marco, eu soltei meu videoclipe. Vamos lá, soltei meu videoclipe no YouTube. Cara, mas só deu 100 visualizações nos 2 primeiros dias. Aí eu falei, aquele show que você fez mês passado, que deu 50 vezes no bar. 50 pessoas no bar, 30 pessoas no bar. E aí? Aquelas 100 pessoas, né, pra você te levou no Spotify, ou pode te mandar um Pix se você deixar o número seu de Pix lá. Faz um bannerzinho. E lembrando que aquelas 100 pessoas que você tem lá no seu YouTube, você pode transformar ela em 1000 rapidão. E 1000 pessoas no seu show é difícil. 1000 pessoas já é uma quantidade grande para artista independente. Você entendeu? Não é simples você juntar 1000 pessoas em qualquer casa. Não é experiência própria. Isso não é fácil. Agora, 1000 no seu Spotify já não é difícil. E é a mesma quantidade de pessoas que pode dobrar muito mais rápido que dobrar no seu bar. Saca? Então, onde o marketing funciona melhor para o músico? Não estou falando para a pessoa parar de tocar, pelo amor de Deus. É isso que... Uma coisa não substitui a outra. Só que o foco principal que eu vejo hoje, que a maioria do pessoal, dos artistas, cara, é digital. É que a gente estava conversando, na verdade. O foco maior hoje, pensando em marketing, tá? Em dinheiro. Você entendeu? É isso que a gente está falando. De marketing, de visualização do seu trabalho, alcançar mais fãs. Que é isso que importa. É a quantidade de fã que você tem. No fim das contas, é isso que vai importar. Então, quantidade de fãs que pagariam para te ver ao vivo. Total, mas se o cara gosta de você, ele vai pagar pra você ver ao vivo. Aí você não vai fazer aquele showzinho pra 1000 pessoas. Você vai fazer pra 5, pra 10 mil. Entendeu? Ou seja, de onde veio? Do digital, meu amigo. Não foi daquele showzinho que você tocou nas casas pequenas. Fernando Sorocaba. O Fernando Sorocaba, ele comentando que essa mesma tática que você está comentando, só que ele fez isso em disco, em DVD, na época. Gastaram uma graninha lá, produzindo o DVD. Aí, em final de ano, eles iam fazer show em praia, essas coisas, que é point da galera, que a galera vai poder se encontrar, e lá ele vendia o DVD. E naquilo, quando aquela galera que tava lá no final de ano, em praia, comemorando ano novo, voltava para suas faculdades, que voltava para sua... Não sei se era o Fernando Sorocaba ou se era o João Bosco Vinícius, enfim, um dos dois. Quando voltava à faculdade, apresentava para todo mundo. Aí o boca a boca funcionava. É a mesma tática. Hoje é internet. É o digital, é a internet. Hoje é digital, bicho, não tem como você escapar. Aí então, vamos tentar manter a coesão aqui, botando lá para a produção do produtor, que está na terceira fase do produtor. Isso, nós estamos na engenharia de áudio, que a primeira fase começou a gravação. E o produtor está acompanhando todas as etapas. O produtor musical produtor acompanha... do ouvido. Tem produtor musical. Produtor musical. Engenheiro de áudio é um outro cara, é o cara que vai gravar. Hoje, então, basicamente, você meio que tá atuando nessas duas áreas. Não 2 áreas, eu faço 4. Eu sou produtor musical, engenheiro de áudio, que eu falei que é o cara que vai gravar. Depois do engenheiro de áudio, tem aquela profissão mais moderna que veio com o Pro Tools, que é a parte de pós-produção, que é o cara que vai editar as coisas no Pro Tools. Entendi. Edição. Você entendeu? Que envolve afinação de voz, limpeza de ruído, você entendeu? Colocar coisa no tempo, entendeu? Limpar a pista que não foi usada, organizar
Para depois disso você cair na parte de mixagem. Que mesmo um músico muito bem alinhadinho, às vezes não bate exatamente no tempo também, não tem essa, né? Ah, não, sim, isso é normal, isso é de música para música. Não tem problema também, né? Isso aí não é problema. Uma arritmia ali dá um... Claro, é humano, né? E isso é uma coisa muito feia que tá acontecendo hoje. O pessoal tá fazendo música tentando fazer música analógico. Né? Não, eletrônico tudo bem, é uma música eletrônica. Agora você vai fazer uma música. Vamos pegar o sertanejo que você gosta tanto que você falou, um sertanejo. Aí você põe uma bateria. Você põe uma bateria que era para se soar, uma bateria orgânica. E a pessoa vai lá, coloca ela tudo no tempo, no grid, no metrônomo, colado no metrônomo. Aí você fala, cara, o ser humano não toca daquele jeito. Você entendeu? E as pessoas estão colocando. Então, tá virando uma estética de mercado isso. Todo mundo quer escutar as coisas muito perfeito, né? A música não é perfeição. Acaba perdendo um pouquinho da identidade também, da identidade, um monte de coisa. Música, cara, não é assim que você vai deixar a música boa. Não é no computador. Mas também não vai tocar tudo fora do tempo, né? Uma música boa vem do começo da composição, na hora da gravação e na hora da direção do músico. Começa tudo aí. Você entendeu? Você tem os músicos bons, você tem um diretor bom, um produtor bom, que vai saber falar pro músico, cara, esse solo aqui a gente podia diminuir ele, fazer assim, 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 assado. Você entendeu? Arrancar o melhor possível de cada músico, de cada momento da música. Você entendeu? Isso é um diretor, cara. O produtor musical, ele é um diretor, simplesmente isso. Sim, cara, sim. Faz isso aqui que fica melhor. Você pode repetir de novo. Eu acho que você pode cantar melhor, Aleph, essa música. Canta de novo pra mim. O cara tá cansado. Você tem que saber o limite do artista, cara. Eu não vou pedir pra ele cantar de novo, porque vai sair pior. Esse aqui é o máximo dele. Você tem que saber o limite de cada artista, tentar chegar no limite dele, pra ele poder te entregar. Entendeu? E fazer uma música então, uma coisa que eu cobro muito, se encaixe bem também na voz dele. Uma coisa que eu cobro muito de todos os artistas que vão no estúdio, pode me chamar de chato o que quiser, mas faz parte do meu trabalho. Cara, chega preparado pra gravar sua música. Não me vem sem saber as notas, sem saber que parte da música que é, sem saber o tempo, você tem ensaiado sem saber a letra. Não aluga estúdio pra ensaiar, né? Não, justamente, se quer lugar pra ensaiar é outro horário, não precisa de mim. Você aluga e fica lá ensaiando. Hoje eu e um monte de produtor musical acumula um monte de função. Nós acumulamos engenheiro de gravação, né? Eu não gosto de chamar de engenheiro porque não tem engenharia de som. Não existe uma faculdade de engenharia, então por isso eu chamo de engenharia. Eu falo o técnico de gravação. Eu sou técnico, eu sou o produtor, então você me manda a sua música antes de vir pro estúdio. Eu vou analisar com você, sou produtor musical. Acústica, algo assim próximo? É outra coisa. E é pra quem fez engenharia. Entendi. É uma especialização, se eu não me engano. Especialização de engenharia. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver com... Mais para ambientes e tudo mais. Não, tem a ver com áudio, mas não tem nada a ver o técnico de áudio, o cara que grava. Não vai sair gravando música, né? É legal, eu estudei um pouquinho disso aí, mas eu estudei por conta própria. Você entendeu? Só para eu poder me ajudar um pouquinho no meu trabalho, na minha sala que eu tenho e tal, tudo mais. Mas eu não sou especialista em acústica, pelo menos estou longe disso, né? Então eu sou técnico de áudio, sou produtor musical que acompanha os caras antes, depois que eles compõem, depois que eles ensaiam. E eu sou o cara da pós-produção, eu que vou editar no Pro Tools depois que eu gravei. Eu que vou mixar, então aí quem entra outro profissional, o técnico de mixagem. Você entendeu? Entendi. Terminou o técnico de mixagem, você vai para masterização, que é aquela lapidada final, que seria outro cara para fazer, que estava de ouvido limpo, que não participou do trabalho, que vai dar a polida final no diamante. É isso que a gente fala. Dá uma lustrada no diamante. O cara vai perceber que o violão tá um pouquinho mais alto aqui do que... Não, isso é na mixagem. A masterização, ele vai pegar a sua música por completo, você entendeu? E vai preparar de acordo para cada lugar que vai, cada plataforma e o que de acordo com o que tá soando. Uma música pop, eu sei que essa música pop é uma música eletrônica. Eu sei que essa música eletrônica trabalha muito no subgrave esse estilo. Então ele com o ouvido fresco, o engenheiro de masterização, ele vai escutar e fala, cara, tá precisando de um reforcinho aqui. Então ele mexe a música no conjunto inteiro, entendeu? E apronta a música, coloca as músicas pronta para determinado... vai fazer pro DVD? É determinado formato. Eu vou pro CD? 44x16. Você entendeu? A música de alta resolução para plataforma. Vou trabalhar então no mínimo de 24 bits. 40... Então o cara pronta também. A gente faz isso aqui também. Eu faço tudo isso aí. A gente faz isso aqui também. Olha a música... Então é isso que muita gente não consegue entender e eu sempre gosto de explicar. Cara, todas as músicas de maior sucesso do mundo foram feitas assim. E até hoje são. Com raras exceções. Aí os caras... Uma saída para cada mídia. E a Billie Eilish que fez a música no quarto dela? Mentira. Teve um engenheiro de mixagem que mixou fora e outro cara que masterizou. Então nisso já teve 4 pessoas.
Gravou. Fora o No irmão máximo dela, que era um gravou, produtor né? musical também. É. O máximo era pra ter gravado e olha lá, né? Se gravou tudo lá mesmo, né? Fala que gravou no quarto, mas não tem muita problema. história. Aquela questão do marketing também entra bastante aí nessa questão. Mas... Sim, mas mesmo assim não foi 2 pessoas que fez o álbum. É isso que você entendeu? Teve de mix, teve engenheiro de massa. Não, então no mínimo hoje, foi impossível. 4 pessoas ali, no mínimo que eram 2, né? Porque era uma música eletrônica também. Já começa por aí, é mais fácil. Enfim, mas as maiores músicas de sucesso, Beatles e Michael Jackson, meu, tudo. As músicas mais ouvidas do mundo, né? Que mais venderam, né? De bilhões, sei lá de quantos. São essas. Michael Jackson. Passou por esse crivo de 4 pessoas. Garth Brooks entrou nessa. Tem um monte de gente que entrou. Steve Wonder entrou também. Uma porrada de gente. Cara, todos eles passaram por esses processos. É um monte de gente. É uma equipe que trabalha para aquela música. Ou seja, uma equipe trabalhando, pensando, todo mundo pensando naquele trabalho. Não é melhor do que 2 pessoas? Ou Sim. 4, uma banda se autoproduzindo? Então, vamos lá. Eu sempre gosto de trazer também porque eu quero estimular isso, por exemplo, para as pessoas que gostam muito de música, mas seguiram outra carreira que a gente estava conversando lá no começo. Por questões culturais, porque, não, vai fazer direito que é melhor, vai fazer engenharia e por aí vai. Então, para essas pessoas que gostam de música, que está dizendo aqui que, na verdade... Mas quem não gosta de música? Enfim, mas eu falo que quer trabalhar. Quer trabalhar com música? Sempre teve o desejo de trabalhar com música, Não mas hobby. seguiu outra carreira. Não hobby. Tá. Ela tá pensando assim, e não tô legal aqui onde eu tô. Não, beleza, tô fazendo dinheiro, mas não tô satisfeito. O que está querendo dizer aqui é que ele consegue entrar nesse mercado e... Eu sou exemplo disso. Exatamente. Mas que a gente precisa ter essa estrutura. A gente precisa ter o cara que vai ter o ouvido bom, a gente precisa ter o cara que vai ser bom, vai ter o conhecimento técnico em gravação, o cara que vai ter o conhecimento de software para poder finalizar e o cara que vai ter o conhecimento para poder entregar os arquivos MP3 Mas para isso todas as plataformas. se ele quiser fazer um trabalho profissional. Então, mas isso que eu tô falando. Assim, se a gente já, desde o início, começa a pensar como profissional, mesmo não sendo, Claro. você vira um profissional. Total. Agora que a gente conseguiu abordar a criação e a produção, finalmente, depois de várias divagações, eu queria entender a questão da distribuição e exibição, que são as partes comerciais dessa criação cultural que a gente acabou de discutir. A agregação e distribuição, o termo moderno é agregação, porque a gente tem que agregar, a gente tem que subir, fazer o upload nas plataformas. No vídeo isso acontece, por exemplo, quando você sobe o seu vídeo no Instagram, no Facebook, no YouTube, você está agregando. Quando a gente vai fazer essa agregação em plataformas mais seletivas, como uma Netflix, um Prime Video, um Telecine, por exemplo, aí você tem que passar para algumas agregadoras, empresas que só fazem esse processo de agregação, que na verdade é fazer isso que a gente estava comentando da masterização. É gerar os arquivos dedicados para cada mídia. E depois a gente aborda um pouquinho mais sobre a exibição, que eu te falei, onde eu também coloco o palco, né? O show, a exibição como um todo. Na música, como funciona esse processo de... Beleza, depois que o cara pegou esse seu arquivo, gravou lá com você, ele vai ter um MP3 na mão, ele pode fazer o que ele quiser. Mas para ele... Que está MP3 não, tem que lembrar, é importante. É Wave. MP3 é uma forma de compactada, queira ou não queira, ela altera o arquivo. Sim. Não é a forma pura. Eu tô usando como Sim. o pessoal entender. O pessoal tá mais acostumado com MP3 que com Wave ou com FLAC lá. Com FLAC? FLAC. Do que com FLAC. Só para o pessoal conseguir acompanhar o raciocínio. Como que funciona esse processo? Agora da agregação, assim. Tipo, pensando de... O artista terminou de gravar a música. Em distribuir. Que eu indico pro cara. Procura uma agregadora. Então o artista recebeu a música dele, certo? O arquivo em Wave. E aí esse arquivo em Wave, ele vai procurar... O primeiro passo que eu recomendo, tem várias maneiras de você se comportar e procurar um caminho para você subir pelas plataformas e divulgar sua música, né? Um caminho que eu recomendo para os meus artistas seria o seguinte: o cara se faz uma associação de músicos, independente do fonograma que ele ter feito ou não, ele tem que ser associado a alguma associação de músico, né? Para ajudar essa relação do artista com o ECAD, que vai fazer o controle de todos os royalties. Gente, já conversamos sobre isso aí, eu vou dar uma resumida boa, porque esse é um assunto muito complicado, eu mesmo não entendo tudo, então eu passo apenas um caminho aquilo que a gente falou assim, é para o pessoal que... porque eu não sei se cortou o vídeo, então é aquela hora... Cortou a partir daí, então tudo que você explicou de royalties e tudo mais ficou de fora.
Mas assim, é mais pra pessoa que tá de fora ter noção do que procurar depois. Então pegou o seu fonograma, um caminho legal. Procura uma associação de músico, tem várias no Brasil. Se associa a ela, ela vai fazer o seu controle com o ECAD. Lá você vai registrar, vai gerar um código CRC, né? E SRC, desculpa, um código SRC que é como se fosse uma placa da sua música, certo? Não é um registro em si, mas acaba sendo um pouco de registro, né? Então, exemplificando basicamente, você fez o ISRC da sua música, você vai pegar aquele seu fonograma e vai procurar uma agregadora que você quer. Como a associação tem várias também, e a agregadora tem vários agregadores. Você vai escolher o plano, certo? Pode ser um plano gratuito, um plano pago, mensal, ou plano, Você consegue de recomendar acordo com umas você sobe. 3 para o pessoal pesquisar? Oi? Umas 3 agregadoras para o pessoal pesquisar? DistroKid, NRPM, CD Baby, né? Essas são algumas das agregadoras que vocês podem procurar, né? Eu recomendo sempre a DistroKid. E tem outra que eu esqueci o nome agora também, que é boa, que tem assinatura também anual. E você pode subir suas músicas. Você fazendo isso, você vai diminuir a quantidade de royalties que o pessoal que vai trabalhar para você chegar à agregadora e vai ganhar em cima de você. Exemplificando, então a gente tem o seu fonograma, esse fonograma vai ser executado na plataforma e ao executar na plataforma vai gerar um valorzinho, certo? No Spotify, por exemplo, tá tocando lá, vai gerar um valor que o Spotify tem que pagar pela execução do fonograma, certo? E essas execução varia com um monte de coisa, varia o país que você escutou, varia a quantidade, os minutos. Mas para propriamente resumir, então assim, executou o fonograma, gerou um valor daquele fonograma. Desse valor do fonograma, tem as porcentagens que tem que ser bancadas. Aí é o rolo. Aí começa o rolo gigante. Começou o rolo. Quem quiser mais interesse nisso aí vai ter que dar uma pesquisada. Mas resumindo, o que você recomenda é que para poder diminuir ao máximo essa comissão de porcentagem do royalty, é que você se associe... Para você, artista, não perder tanto grana na hora que você for subir seu fonograma, faz este caminho que você vai diminuir bastante. Que é associar, vai gerar Isso, da associação que você fez... você vai gerar um código, que ela vai fazer o trâmite pelo ECAD, e você procura uma agregadora. Essa agregadora que é o canal. Procura uma agregadora que você consiga subir bastante músicas. Você entendeu? Você colocando o seu código de... Então, voltando nesse exemplo da porcentagem da reprodução, tem agregadoras que vão comer porcentagem, tem agregadoras que vão cobrar uma assinatura para você subir quantas músicas quiser, sem atrelar da porcentagem. Essa é a minoria que faz isso, né? A maioria faz por trabalhos mesmo, né? Por single, por álbum, por fonograma que você vai subir. Então, é muito complicado isso aí. Procure você ler plano gratuito. Plano gratuito já é complicado. Se você não fizer esse porcentagem maior. Ele vai, porque o que ele vai fazer? Ele que vai cuidar de uma série de coisas que a associação faria. Você entendeu? Entendi. Ele que vai gerar o teu código ali. Então isso ele já vai acabar pegando uma porcentagem, né? Então é melhor fazer esse planejamento, seria uma das formas melhores para você perder menos dinheiro. Você entendeu? Porque é tão pouco o que vem da agregadora que vai ser repassado, porque divide em tantas pessoas, né? Vamos lá, vou tentar exemplificar por cima só para vocês entenderem. A plataforma gerou lá tanto view. Lembrando que o gratuito não gera view. Então, se você usa o Spotify e grita, você não está ajudando ninguém. Entendi. Já começa por aí. Se você usa um Spotify gratuito, ela não gera o view para o cara ganhar grana. É só o premium que paga? E se eu não me engano, acima de 33 segundos, 1 minuto, não sei, tem um tanto que você não vai contar como view. Entendi. Se o cara escutou 10 segundos da música, não vai contar como view. Entendi. Então tem umas coisas assim também. Olha só, é muita coisa burocracia. E se eu não me engano, eu não lembro quanto que é, cara. Quanto que tá? Eu tô por fora, $3 a cada $7 a cada 1.000 visualizações? Não sei. 1.000 reproduções. Visualizações e reproduções, né? Enfim. 1.000 views lá que você tem no... Porque conta como views, né? Audições lá, né? Views. Termo técnico. Enfim, então é complicado. Aí saindo de lá, desses views aí, desses quantidade de gente que escutou música no Spotify, vai passar pro ECAD, vai dividir a agregadora. Primeiro o Spotify vai segurar a grana. Aí ele pega uma boa parte. Esqueci as porcentagens, mas é a alta porcentagem que o Spotify vai pegar. Daquilo ali ele vai mandar pro ECAD. O ECAD vai separar a grana do ECAD, a grana dele, a grana da agregadora. Aí depois vem a grana do compositor,
grana do intérprete, blá blá blá, dos músicos participantes, blá 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 blá. O blá. ECAD que faz o rateio? Boa pergunta, cara. Não sei se começa pelo Spotify ou o ECAD vai depois. Ou sai primeiro do Spotify e ele repassa pro ECAD, eu não sei a Então ordem. não vem do Spotify mas direto é um pro artista. rolo, é um rolo tremendo, bicho. Não tem, é muita divisão, não vem direto. Entendi. Não, ele passa por uma porrada de divisão. É um rolo do caramba, cara. E aqui no Brasil, que eu dei uma estudada, fora não é assim. Não é desse jeito. O rolo é aqui no Brasil. O rolê é aqui. Essa monte de burocracia, mais aqui do que fora do Brasil. É o Brasil, né? É o se eu não me saborzinho engano, brasileiro. Na Coreia do Sul, os caras estão pagando $17 ou é mais, $27 por cada 1.000 views. É uma coisa assim, é um absurdo de muito mais, ou $40 a cada 1.000 views. É uma coisa assim, é muito mais que o Brasil. Nos Estados Unidos, eu acho que é $17 a cada 1.000. E isso deve ser a relação de... Coreia do Sul é dos que mais paga bem. Assim. Mas isso deve ser a relação de assinatura do Spotify, de assinantes do Spotify com reprodução, né? Plano gratuito do Spotify só existe no Brasil. É? Já começa por aí. Sério? Já começa por aí. Cara, uma vez, assim, só aleatório, assim, uma vez eu vi o pessoal comentando que tem as empresas americanas que fazem aplicativo, eles vejam no relatório deles de download de aplicativo, o brasileiro baixando pra caralho. Baixando muito o aplicativo. Só que aí eles vêm aqui achando que vão fazer um rio de dinheiro. Só que vai ver o brasileiro não tem um hábito de assinar o Premium, de assinar o Pro. Não tem. Aí morre naquilo lá. O BlaBlaCar, por exemplo, eu não sei como eles ganham dinheiro, porque aqui tipo, você cadastra lá a sua carona. Eu falei, você tem esse exemplo que eu fui para São Paulo esses dias, eu usei o BlaBlaCar. Você bota lá a sua carona, a viagem que você vai fazer, vai cobrar tanto, e você paga diretamente pro motorista. Não passa pelo aplicativo. Então, como é que eles ganham dinheiro? Não, assim, só estão tentando... Marketing. Só estão tentando conquistar mercado. Conquistar mercado, ganhando marketing, propaganda do aplicativo. Mercado. Mas na Europa não, na Europa é pago pelo aplicativo, é tipo Uber mesmo. Então, assim, as características do Brasil, né, que é bem diferente, porque aqui é uma população muito grande, então é interessante que esses aplicativos terem... Na verdade, o problema vem sociocultural aí. O quê? Ué, vamos voltar pra música. Você entendeu? O brasileiro não quer pagar pra ver música. Não quer. Arte. Não quer pagar pra arte. Ele acha que arte e música tem que ser de graça. Sim, isso é bem cultural. Isso já foi totalmente cultural, cara. Só que aí também vem aquilo que eu te falei, vem da cabeça também, do artista não querer cobrar pela sua arte. Ah, mas isso é pouco. Todo artista quer cobrar pela sua arte. Tanto que ele sente, a maioria dos artistas sente, é menosprezado pelo valor que você recebe em contrapartida das pessoas. Então, mas quer cobrar pela sua arte, mas não entende a sua arte como produto, não entende que você precisa ter... Isso é o principal. Entendeu? Você tem que entender que é um produto. Mas eu sou artista e esse... Não, então, meu filho, você se esqueceu. Se você quer viver disso, é aí que vem a diferença. É hobby, esquece tudo que eu tô falando. Trabalho. É um trabalho, bicho. Produto você vai ter que gerar. De onde você vai conseguir? Dando aula, você entendeu? Seu fonograma vai gerar, a sua imagem vai gerar, que pode gerar um produto de merchandising e um monte de coisa, sua participação como imagem, né? Enfim, tem um monte de coisa, cara. É um monte de coisa. Você acaba virando uma figura pública, né? Que figura pública vira outra história. Se você não acha... aí isso é um produto em si. E o artista é um produto em si, a maioria deles. Influência. Eles mesmos são. Hoje o mercado de influência tá gigante. Total, velho, total, cara. O cara vai poder te pagar se você é um músico meio conhecido aqui na região. Olha, você é conhecido aqui, você toca violão pra caramba. Todo mundo te conhece na região inteira, cara. Se você entra no seu Spotify, tem 30 mil visualizações. Nem é muito, mas tem 30 mil. Você é o cara da região. Cara, eu tô vendendo uns tênis. Você não quer experimentar os tênis? Olha a sacada, velho. Pra você ver, porque eu sei que todo mundo vai ver você cantando violão. Aí você fala nos meus tênis, tal. Aí eu te pago tanto. Cara, é assim que funciona. E não tire sarro de quem faz isso, porque é o meio de sustento dele. Normal, é assim que vai é assim que funciona. É assim que a gente vai fazer o cenário musical acontecer também. Como qualquer outro tipo de produto. Sim. Você entendeu? Isso não é deixar de ser artista. É que você entender que você é um empreendedor. Exato. E você é um autônomo. E se você não tiver um perfil de autônomo, de empreendedor, fica muito difícil. Eu aprendi como as outras empresas que eu tive. Tive academia de luta e tive uma empresa de informática. Você entendeu? 12 anos aí a mais. E aí, então, nisso eu aprendi o que era ser empreendedor. E eu vi que ser músico não tem diferença. Mesmo eu sendo produtor musical, eu não deixo de ser músico. Eu tenho minha banda, eu toco ainda, toco com os outros que me chamarem também. Dou aula, sou professor ainda também. Porque assim, cara, todo mundo escuta música. Todo mundo escuta música. Pandemia, bichão. Quem que manteve você são na pandemia? A arte. Pois é. Música, cinema, todo mundo ficava fazendo isso, cara.
na pandemia, o cara não podia trabalhar, eu preciso refrescar minha cabeça, eu vou assistir um Netflix, eu vou escutar uma música tal. Cara, a arte é uma das coisas mais importantes que nós temos, é uma das coisas mais maravilhosas que nós temos. Eu vou falar da música, não vou falar das outras artes porque não é minha praia. Cara, a música é uma das coisas mais lindas do mundo, se não for a coisa mais linda do mundo. Eu sou suspeito para falar. E ela merece todo o respeito por todas as pessoas. E hoje... Todos nós, principalmente nós que trabalhamos com música, cara, você tem que respeitar aquilo. Tem que entender que é um produto sim, meu amigo. E é o que a gente estava comentando aqui, toda essa conversa, na verdade, é para dizer que hoje em dia está muito mais fácil você se expressar, mesmo que só para... Total. Só que ao mesmo tempo, como é fácil para você, é fácil para mim, é fácil para trilhões de pessoas. Sim. Ou seja, aumenta a sua concorrência. Só que nós viemos estamos numa fase complicada. Só que isso cria um movimento, né? Isso cria um movimento cultural. Então, nós temos um problema do movimento cultural que está trazendo essa ansiedade gigantesca. Todas essas coisas que tudo os caras acham que é rápido. Como a gente estava falando em off agora há pouco, o artista chega no estúdio e fala: pô, Marco, essa música pode estourar, né? Eu sou sincero, eu falo: não, porque o que estoura é o seu plano de carreira. Você entendeu? É você trabalhar anos e anos e anos e anos. É isso que vai te deixar forte e consolidado no mercado. Você entendeu? Com a sua marca registrada. Não é uma música que tocou no TikTok, meu amigo, que vai deixar você feito e rico e tudo mais. E enfim, o que você quiser. Aquilo lá é momentâneo. Você entendeu? E a galera tá procurando encurtar caminho na vida. Isso não é um conselho meu. Isso aí é fato, cara. Todas as carreiras bem consolidadas, elas não são quebradas. Você entendeu? Elas foram consolidadas e com muito tempo. A minha vai levar muito tempo, eu sei disso. Você entendeu? Vai levar muito tempo como qualquer outra carreira. Você vai plantando as sementinhas para poder colher futuramente. Por isso que você tem que fazer o que você gosta de verdade. Se você gosta, você vai fazer bem feito e vai fazer aquilo pro resto da vida. É só isso que importa. Isso. Aí pra gente já partir para uma parte final, que eu queria abordar também a questão das exibições, mais particularmente questão de show. Você já chegou a se envolver na sua experiência na questão de shows? Você não chegou a sobreviver de música, tocando em barzinho, essas coisas ou não? Cara, eu tocava, sobrevivia, mas, né, como que eu falei pra você, outras épocas mais fáceis, morava com o pai, era novo, 18, 19 anos, você entendeu? Então era mais fácil levar isso aí, né? Hoje eu sustento minha família com música, né? É bem diferente, né? O que eu falo assim, da gente ter um movimento mesmo, cultural, em torno da música, da gente ter mas como assim? Tem todo momento você tá tendo. Não, é que eu falo assim, dentro dessa estrutura que eu comentei, não adianta você criar se você não tiver onde tocar. Agora, você tem que ter um local que te dê força para você tocar o que você criou. Vamos lá, a exibição tá onde? Nós temos local, nós temos a internet. Assim, tem internet. O mais forte é isso, bicho. Não tem jeito. Não adianta. Mudou hoje o cenário musical, é outro cenário musical. Não é mais o cenário antigamente da minha época. Mudou. Hoje não, faz anos já que mudou. Só que muita gente não entendeu isso. Que o negócio tá dentro. Tá online, bicho. Tudo tá online. E a música não é diferente de qualquer outro produto. Ela tá online. Você tá entendendo? E a galera vê aquele show, aqueles espetáculos maravilhosos. Aquilo ali é fruto do online, bicho. É o marketing para levar para online, né? É o fruto... Não, também. Mas é o fruto do online. Quando você lota um show com 20 mil pessoas, pode ter certeza que ela veio por causa que você trabalhou no seu digital, no Spotify, no YouTube, videoclipe que você gravou. Mas eu falo assim, por exemplo, você pegar... Vem mais de lá, entendeu? Você pegar vamos pegar o maior do Brasil hoje no sertanejo, que é o Gustavo Lima. Não dá pra gente não citar ele. Mas diferente ali, né? Ali é milhões injetados na gravadora, né? Sim, mas eu falo assim... Patrocínios e tal. Não necessariamente ele faz um show Barretão todo mês. O show do Barretão foi gravado para ele poder vender mais shows de Barretão. Sim. Mas isso é outra conversa. Se você for falar nessa conversa aí, quer ver? É outro tipo. Eu tô falando para pessoas amadores independentes, que é o pessoal que tá vendo a gente. A gente consegue descer essa escala. A gente consegue mas o que é legal? Trazer isso para nossa escala. O que é legal a pessoa fazer é online. O que você tá falando, ele fez um show... Você pode fazer, a gente faz isso muito direto, eu mesmo faço no estúdio também. A gente gravar shows, apresentações, ou a pessoa aloca um barzinho e faz um DVD. E a maioria dos DVDs são fake, só para te lembrar isso. Sim. São fakes. São shows fakes. São shows fakes. É o show para vender o show. Show para vender o show. Ou seja, nada mais que é um clipe, entre aspas, é um show.
Eu sei que eu cheguei a magoar uma É um pessoa produto, muito cara, querida. isso é um produto. Mas eu falei pra Normal. ela que pra quem já tem um ouvido um pouco mais apurado, você percebe que um DVD, vou nem citar nomes, mas tipo geral, é sempre regravado por cima depois. As vozes, cara, muito por causa do barulho. E também o cara tá preocupado com performance, para toda hora. Né? O diretor de arte vai falar, para galera, agora ele vai entrar, vai dar uma cambalhota, vocês vão pular e vão gritar, eba! Mas faz parte do show, cara. Isso não tem problema nenhum, eu não vejo problema nisso, eu acho legal. Eu também não, mas o público leigo sente, porque não, peraí, ele tá me enganando. Não tá te enganando, ele tá te entregando o melhor produto que ele pode entregar. Isso não é problema. Se o cara gosta, ele vai gostar do artista. A verdade é essa. E vai gostar mais porque o produto é muito mais bem feito do que fosse um ao vivo de verdade. Ao vivo de verdade vai ter muitas falhas. Correto? Ao vivo é pra você estar lá no show. Ao vivo é muito mais o calor de você estar lá presente. Eu gosto mais de ver os DVDs ao vivo, porque eu vim dessa época, né, cara? Eu gravava, como eu falei, você gravava em VHS, assistia shows ao vivo, de os caras tocando de verdade, sem overdub, sem nada em estúdio, né? Só mixado e masterizado ali, né? Com corte de imagem e tudo, mas sem overdubs. É a maioria dos shows, né? Mas eu falo assim, eu acho que também é interessante que, aí falando da nossa região, porque a gente está falando de a gente não tem aqui na região, digamos, uma cultura de shows autorais. Tem, e tá mudando muito isso. Agora a região que você tá falando, se for Paraguaçu só, aí não é pequeno em Paraguaçu, não. Eu tô falando da região inteira mesmo. Centro-Oeste Paulista. Pega Prudente, Marília. Cara, é muito forte. Bauru, tudo, São José. E vai embora. Aqui essa região perto, aqui Ribeirão Preto e tudo mais. Essa região, cara, é uma região grande se você for pegar. Né? Dá quantos quilômetros? Nem sei, mas dá um raio bom de quilômetros. Acho cara, que dá forte, cara. Eu sei que... Esse negócio, isso que você está falando, já é um dos grandes preconceitos que temos aí. Um mito que tem na sociedade e até entre os músicos. Mas eu vou tocar música autoral, isso não vai me dar retorno. Pronto, pensou errado, fica no cover. Você não vai ter retorno mesmo. Então, joia, essa é uma informação... Para, porque você já está pensando errado. Essa é uma informação que me alegra, que me estimula. Então, assim, já tem esse cenário acontecendo. Faz muito tempo, cara. Muito tempo. Muito forte. E agora cada vez mais forte. Mais forte. Cada vez mais forte. Porque hoje é muito mais fácil você produzir música na sua casa. Você entendeu? Com o seu coleguinha. A criação ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil. Roberto Carlos, se ele cantasse cover a vida inteira, não ia existir o Roberto Carlos. Mas todos os artistas. Titãs, se ele tocasse cover, os outros não existiam. Aí o fato, na realidade, é esse. Assim, é possível você ser autoral. Talvez o pessoal não tente, porque eles se vê... Porque a gente acabou de falar. Tem existindo preconceito. Acha, mas ninguém vai me contratar sendo autoral. Cara, você faz o trabalho e as portas vão se abrindo. É simplesmente isso, tá? Isso não te impede de você levar seu plano cover em segunda instância junto ou concomitante ao mesmo tempo seu autoral. É isso que o pessoal não entende. Muitas vezes você não precisa parar para claro, você não chegar precisa lá, parar com o seu cover, mas lembre que o que vai te trazer o caminho são as suas músicas, não as músicas dos outros. Isso que vai te consolidar de carreira, de mercado, que vai te dar gosto em cada vez mais fazer música. E a evolução de você como músico, você entendeu? E como artista, tá nos seus trabalhos. Nos seus trabalhos. Cara, a gente está na mesma missão. A gente está na missão de construir um cenário, fortalecer o cenário regional. É isso que eu queria falar. Minhas últimas considerações é o seguinte. Galera, nós estamos no meio da música. Puxa dá a mão pro camarada do lado, pega o rapaz que canta do lado, pega a banda do lado, se junta e faz acontecer. Que é isso que a gente tá faz pegando. Show, faz ensaio, quanto mais junto a gente estiver, mais coisa acontece, mais forte a gente fica. Não pode dividir esse meio. E não é concorrência, cara. Porque assim, se você tiver três bandas... Se você tiver 5 bandas de rock na cidade, você faz um cenário de rock. Tem espaço para todo mundo, cara. Você faz cenário. Espaço para todo mundo brilhar. Quem faz cenário é a gente, então... não tem concorrente, não é Fórmula 1 quem chegou primeiro. Mano. Não existe isso na música. Você entendeu? Então não vamos transformar, vamos se unir mais, cada vez mais, dar a mão, preciso de alguém. Eu sempre faço essa correlação, comentei contigo, correlação entre bandas. Eu sempre falo, você precisa juntar o cara da banda para abrir para você, ou eu tenho uma banda fulano de tal. Você entendeu? A minha própria banda, a gente puxa outra. Então vamos se unir, que a gente faz esse mercado ficar filete. Marco, obrigadão, velho. Obrigado, querido. Obrigado. Nós ficamos aqui umas 3 horas conversando, 2h30 fora do ar. Nós falamos tanta coisa. Infelizmente passou. Não se esqueça de se inscrever aqui no Prosa Fora e também de seguir o Estúdio Maestria. Tem o canal no YouTube? Temos o canal do YouTube, Estúdio Maestria com Y. Estúdio Maestria com Y. Você que está no YouTube vai ver aqui o cardzinho vinculado ao canal do Estúdio Maestria. Para você que está no Spotify, confira lá na descrição que eu vou deixar o link com certeza. Se não tiver, por favor, me cobrem. E se eu falei alguma asneira aqui, não tem problema, você pode comentar, mandar mensagem. Estou aberto aí a qualquer discussão, tá?
Não tô aqui apresentando nenhuma verdade absoluta. Nem eu, que é papo de é o prosa É um fora. prosa fora, um prosa então, fora. nós adoramos haters. Não tem problema. Adoramos haters. Pode xingar, eu que amo a gente constrói em cima disso. Engaja. E a gente constrói, gosta de crítica. Assim, no seu falou merda, babaca, eu já consegui entender que alguma coisa você não gostou. Ou você não gostou, ou a gente tem que aprender a falar diferente. Uma coisa assim vai. Mas tamo aí, cara, a nossa intenção justamente é construir esse cenário, então a gente estamos nessa fase de discussão mesmo. Então, pode mandar um comentário, o Instagram do Prosa Fora tá aí aberto pra você mandar mensagem, mandar uma coisa, enfim. Não se esqueça de se inscrever nos canais e nos seguir nas redes sociais para você acompanhar os próximos episódios. Estou voltando aqui com a produção recorrente do Prosa Fora. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Tchau. Falou. Valeu. Valeu!